Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Escola em Voz. Hoje nós temos um convidado muito especial, até porque estamos aí iniciando o mês de outubro de 2024, muito próximos já da primeira prova do Enem, e nós precisamos trazer assuntos relativos a essa prova para vocês, precisamos conversar um pouco mais sobre essa prova com vocês e trazer informações que sejam pertinentes para o conhecimento deste grande vestibular, dessa grande prova que ocorre no país todo, né? E é com grande prazer hoje, meu caro amigo Anderson, que está sempre aqui comigo, meu parceiro, que nós trazemos hoje o professor Lauro, da área de linguagens, E professor de aí? português, está aqui conosco hoje para tirar algumas dúvidas da galera com relação à Enem, principalmente sobre a prova de linguagens, a redação e algumas dicas a mais aí, algum molhinho extra com relação às outras disciplinas, com relação às outras matérias. E aí, meu caro Anderson, como você está para esse episódio? Tô bastante curioso, grande expectativa, até pela presença do professor Lauro, que já vem auxiliando e orientando muitos concurseiros, muitos jovens aí, não só no Enem, né, mas especialmente Enem, mas em outros concursos também, em outras áreas. Então, o repertório, o expertise do professor, ele é bem significativo. E a gente tá, publicando esse episódio exatamente na semana do primeiro dia Enem, né, trazendo por esse público, tanto público de sala de aula, professores, time pedagógico, diretores, pais, familiares e também os estudantes que estão nos acompanhando, essas dicas preciosas que o professor Lauro com certeza vai nos blindar, né, aliás, nos brindar, né, professor? Blindar, professor, corrige minha... Já fico aqui, cada Pode- deslize eu já aproveito. Então vamos brindar, professor. O senhor vai nos brindar com a sua experiência. Seja bem-vindo. Que isso, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver escutando. Só de você falar que nós estamos sendo publicados na semana do Enem já me deu um nervoso. Só de pensar que estamos na semana do Enem, eu já penso como é que eu vou estar naquela vibe de aulão e de fazendo enlouquecido e os alunos tudo correndo também. Já estamos, mas vamos respirar, né? Vamos respirar e vamos preparar a galera para essa prova. Professor Lauro, que trabalha dentro da área de linguagens, né? Tem um trabalho muito forte na internet, com o Interpreta Enem, Interpreta Veste, criador aí do famoso Chave Mestra. Estamos Depois aí. ele fala um pouquinho mais sobre isso também. E, professor, primeiro a gente quer saber quem que é o Lauro, né? De onde que veio o Lauro, um pouquinho da história dele, como é que a educação Legal. surgiu para ti, professor? Cara, então, né? É uma história longa. Quando eu fui tentar detalhar essa história, eu levei, olha, eu acho que umas 2 aulas, assim, inteiras pra contar. Mas, resumidamente, o processo, eu era um vestibulando de medicina. Eu fui vestibulando de medicina enquanto eu tava no meu ensino médio, isso lá em Santa Maria ainda, Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Fiz o ensino médio e lá na época tinha o PEIS, que hoje voltou o vestibular, é o processo seletivo seriado. Seriado, né? Pra quem tá em casa e não conhece, o aluno faz, tem vários lugares do Brasil, tem. Sou Faz- fã, tá? Sou É? totalmente fã desse Eu programa. também sou fã. Eu acho que é A forma mais... Eu mais... acho que é a fórmula mais adequada. Com certeza, tem vários lugares que tem, né? Manaus, tava dando palestra lá esse ano, tem o processo. Em Brasília tem o processo, vários outros O lugares. FPR tem também? Tem, né? não sei se o FPR tem, não me lembro agora não, de cabeça. O meu enteado, Pelotas tem. o meu enteado passou em Também. Brasília pelo PES. É, Brasília eu sei Ele que faz tem. engenharia de software Então, na UNB. então as estaduais do Paraná tem, acho que Maringá e Londrina não tem. É, eu não me lembro qual delas que tem. Tem, sei que o Paraná Que tem são também. muitas, eu confundo, né? Eu também confundi agora. É, mas aí o que acontece? Eu fiz aquela prova, então eu fiz a prova no final do primeiro ano, fiz a prova no final do segundo e eu tava muito bem, né? Santa Maria é uma cidade pequena, a gente sabia a nota dos outros, eu tava ali entre os caras que mais tinham pontuação. E eu não sabia direito o que eu queria da vida, mas eu tinha pontuação pra entrar em medicina. E a minha irmã mais velha é médica. Então aí já tava pronta, né, a pressão pra fazer. E eu fiz e não passei por muito pouco. Eu fiquei tipo em 10º suplente, chamaram 7, eu acabei em 3º, foi na trave ali. E aí eu fazia pra vestibular medicina, fiz mais 2 anos. Mas nunca fui aquele cara, como vários alunos que a gente tem, assim, que tu vê na cara do cara que é o sonho dele. O cara meio que só falta botar um jaleco e um estetoscópio nele, né? O cara nasceu por aquilo ali. Não é o meu caso, pelo contrário, eu não posso ver sangue que eu fico mal.
Se alguém passar mal aqui ou se bater alguma coisa, eu saio correndo. Mas eu tava Então a ali... gente já sabe que não podemos contar com ele. Não pode contar comigo. Não, alguém passou mal, você cortou alguma coisa, não pode contar comigo. Mas eu tava lá e ia fazendo, assim. Então tá, vou tentar fazer pra medicina. Não passei. Enquanto eu tava estudando, eu fiz como vários alunos fazem, eu dava dica pro cara que, física eu faço assim pra aprender e tal. E os caras começaram a elogiar o quanto eu explicava bem. E aí começou a me vir a ideia, podia ser professor, né? Podia ser professor, podia dar aula e tal, assim. Isso lá dentro do cursinho ainda. E aí todo aquele estigma, professor ganha mal, professor não sei o quê, é profissão desvalorizada e tal. E eu comecei a ver aquilo e comecei a me encantar por aquilo. Decidi fazer letras. Não pelo estigma. Não pelo estigma, apesar do estigma, Apesar do né? estigma. É que daí a gente pode bater nessa tecla também, né? O Rony sabe muito bem disso, o Anderson deve saber também. O professor de cursinho é diferente, né? Apesar dessa desvalorização que existe, pelo menos nos locais que eu trabalhei, o professor de cursinho sempre foi muito bem valorizado. Ele ganha bem, Ganha melhor. Tem o status de estrela, tem o palco, tem a vibe é diferente. Exato. Então eu tava no cursinho ali. E uma responsabilidade muito igual, maior, né? Exato. Que é botar o cara pra dentro lá no último ano. Né? Com toda certeza. Aumenta a valorização, mas aumenta a pressão também, né? E eu vendo aquilo, eu digo, cara, mas só um pouquinho assim. Os caras estão falando que não tem como ganhar bem sendo professor, mas meus professores aqui não estão tão mal assim, né? Então daqui a pouco tem um espaço. Os caras vão né? veranear. Porque quem não sabe o que é veranear, né? Você quer explicar, professor, né? Porque daí eu ia dizer assim: os caras vão veranear lá em Florianópolis. Passar as férias de verão, né? Vamos traduzir. Vão veranear em Florianópolis. Deve ser bom ser professor de cursinho. Não era tão ruim assim, pelo menos, né? E aí eu digo, cara, vou fazer letras. Resolvi de todas as áreas lá, entrei. Parênteses, história curiosa. Quando passei pra letras, passei com pontuação que entraria em medicina. Olha que eu não tinha conseguido em todos os outros anos, né? Tu vê, e isso tem uma lógica muito interna, né? Com certeza. Tem uma relação muito interna com a tua energia. Com certeza. Com aquilo que você tá levando para aquele concurso. Para aquilo que você tá levando como bagagem emocional, física, mental. Porque o corpo, ele é afetado pelo teu mindset, pela maneira como você tá preparado para aquele momento. Tudo tava se encaminhando para você. Eu conto pros alunos que quando eu ia fazer vestibular, eu era um cara muito ansioso, assim. Até hoje eu sou bem ansioso, né? Apesar de tentar tranquilizar ele. Você sabia que tomar muito café também... Aumenta? Pois é, porque a Cal tá fazendo mais café, né? Tá passando pra mim ali, sim, ótimo. Duas garrafas, inclusive. eu já era muito ansioso. E quando eu fui fazer o vestibular pra letras, cá entre nós, quem tá estudando pra medicina vai fazer a prova pra letras, é mais fácil de passar. Então, eram 3 dias o vestibular da UFSM. Quando eu fui pro terceiro dia, eu já tava passado. Com o número de acertos que eu tinha nos 2 primeiros. Eu ia passar baleta. Então eu fui pro último dia de vestibular, Rony, com roupa de academia pra acabar a prova mais cedo e ir malhar depois. De tão despreocupado que eu tava com a prova. E aí eu fui bem pra caramba. Inclusive o terceiro dia, que eu fui totalmente despreocupado, foi o que eu fui melhor. O melhor dia. A gente só quer deixar claro pra quem tá nos assistindo que ir com a roupa de academia não é a nossa sugestão. Ir com a roupa de academia não é a principal sugestão. Exato. Se for confortável, dá até pra... pode, né? Não pode esquecer a caneta preta, né? Isso. Mas a roupa de academia é um caso à parte, não vamos... É só uma exceção. Isso. Mas assim, é incrível como essa questão da ansiedade, ela afeta, né? E hoje a gente tem uma geração que é completamente ansiosa. Sim. Né? Dependente de telas, dependente de uma tecnologia que gera uma ansiedade maior e que tem aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar aqui, né? Ela não consegue absorver conteúdos, absorver informações de uma forma com maior parcimônia, com maior tranquilidade, com maior tempo. É tudo muito agitado, tudo muito rápido, tudo muito urgente. E isso faz uma diferença tremenda para qualquer prova que o cara vai fazer, certeza. Né? No terceiro dia que tu botou tua roupa de academia, que foi pra lá, levou... Fez a prova com a toalhinha no ombro, assim, não? Quase isso. Não, foi por aí mesmo, não foi muito longe disso, não. Caraca, foi nesse nível. E aí tu entrou pra faculdade. Cara, daí eu passei pra letras, né? Entrei, assim, Tá, mas por que tu escolheu letras, cara? Cara, então... Quando eu decidi que eu queria ser professor. Tá. Eu não sou aquele professor, assim, de português que é apaixonado pela gramática. Que, na verdade, vários professores de português que a gente tem são assim.
O cara se encanta pelo idioma e tal. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara até que eu dou uma aula de gramática pro cara entrar. Sei toda a gramática, claro, né? Senão quem tá ouvindo vai pensar assim, quem é esse cara? Agora é a hora que eu posso dar o carteiraço, dizer que eu tenho doutorado em gramática sistêmico funcional pra me achar? Pode. Agora é o momento do totalmente. carteiraço. Porque senão os caras vão ouvir e vão dizer assim, esse louco não sabe nada. Não, o meu doutorado é em gramática, estudei muito, mas eu não explico pro aluno dizendo o quanto aquilo é encantador. É tipo assim, ó, tu tem que saber isso aqui pra passar na prova, mano. É isso aqui que você tem que saber e acabou. Sempre tive essa pegada, assim. Então, olha que loucura. Eu fui eliminando as disciplinas que eu não queria dar aula. História não, geografia não, biologia não, química não. Fiquei com física, matemática e português. Nada a ver. Nada a ver. Mas é que eu gostava. Não, mas assim, ó. Tem tudo a ver, eu acho, cara. Não, eu acho que sim. Inclusive, é a sugestão que eu dou no coach educacional pros alunos, Aham. que primeiro eles eliminem aquilo que realmente, assim, cara, não combina contigo, não se encaixa no teu perfil, Isso. você não se vê naquilo, não é o teu universo. Perfeito. Já tira da tua frente pra que isso não fique lá poluindo o teu mapa de decisão. Com certeza. Vai tirando. Então, essa opção da eliminação, ela é muito estratégica. Sim. Porque tem uma meninada hoje, como o Rony tava comentando, que tá ansiosa. Eu ia até comentar Uhum. naquele momento. Mas não só ansiosa, mas também tá sendo medicada, né? A gente tá com uma Uhum. galera aí, cara, muito grande em número de adolescentes medicados, tá? Uhum. E isso, claro que a droga, ela tem o seu objetivo, ela tem a sua função, mas não deveria o ser humano tomar nenhuma droga, né? Não deveria ter nenhuma reposição química, mas o que acontece? Isso afeta também, né? Porque não é natural. Então, assim, muitos adolescentes não conseguem tomar uma decisão porque não conseguem fazer justamente essa primeira estratégia, que é da eliminação. Isso. Né? Então, poxa, excelente, né? É que Então já temos duas dicas aí. Roupa de academia roupa de academia vai pra prova. E a eliminação. e eliminação É que na verdade, assim, né? Vamos lá, cara. 16, 17 anos, tu escolher cruel. Não, profissão que você quer ter. E aí agora os caras talvez façam escolher mais cedo ainda. Como eu falei, eu ia fazer medicina por quê? Porque a minha irmã era médica, tava se formando, tava fazendo a faculdade. Vários amigos meus queriam também. E aí tu vai indo, né? Brincando. Vai indo, quando vê acabou fundo. E tá ali, né? E foi. Tipo, eu brinco com os alunos. Se eu tivesse passado em medicina, será que eu teria desistido pra procurar outra coisa? Hoje eu tô realizado fazendo o que eu faço. Mas será que eu teria tido a coragem de desistir e procurar? Não sei, cara. Muita gente entra e vai naquela. E aí, tu saber, assim, ó, não sei o que eu quero da vida. Saber o que tu não quer já é uma grande É verdade. sacada. É verdade. Se tu sabe o que tu não quer, cara, pô, tu já tá com meio caminho andado. E foi o que eu fui fazendo. Não quero isso, não quero isso, não quero isso. E aí eu comecei a ver as possibilidades ali. E aí, olha que loucura. A escolha por letras tem a ver com isso. Porque quando eu olhei pra física, eu pensei assim, tá, mas se eu me formar em física, eu vou dar aula de física. E eu pensei assim, juro, com 19, 18 anos. Tá, mas se eu enjoar um dia de dar aula de física? Se matemática, eu vou dar aula de matemática. Mas se eu fizer letras, eu posso dar aula de gramática, eu posso dar aula de redação, eu posso dar aula de literatura. E eu posso dar aula de outras coisas também, se meter no meio. Se eu fizer uma especialização em língua estrangeira, eu dou aula de língua estrangeira junto. Eu tenho um campo de possibilidades maior. E eu digo, cara, eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu vou ser um bom professor disso aqui. E eu entrei com essa visão estratégica do processo. Pensando assim, ó, vai me dar um escopo de possibilidades maior, eu vou conseguir trabalhar em tal coisa. Eu olhei pro mercado da cidade. Tu foi racional, Fui racional. diferente da grande maioria dos Perfeito. estimulantes. Exato. Tu agiu racionalmente Isso. e não alimentou um amor ou uma preferência Isso. pessoal por uma ou outra área. Tu foi pra avaliar. Eu descartei, eu usei o emocional pra descartar aquilo que eu não queria. Tipo, cara, aula de história, não me vejo dando aula de história, não vou ser feliz fazendo aquilo. Depois que eu selecionei as três, eu fui racionalmente. Eu olhei pro mercado da cidade. Professores de matemática, quantos tem? Os caras são bons, não são, eu vou ter espaço. Professor de física, quantos tem? Professor de letras dessa área, essa aqui não tem tanto. Eu acho que eu posso ocupar um espaço aqui. Então, depois que eu tinha escolhido isso, eu consegui ter um pensamento que, acredito eu hoje, olhando de longe, só me foi possível porque eu já tava mais velho. Com 16 anos no terceiro ano, eu não ia pensar nisso, cara. Sim. Não tinha nem tempo pra pensar nisso. Tu tá estudando pra prova do colégio, daqui a um mês tem o vestibular. Mas como eu tive essa possibilidade, pô, na época que eu troquei de curso de medicina pra letras,
não era que nem hoje, né? Que tu faz o Enem e aí no SISU tu pode escolher o que tu quer. Então, quando eu decidi que eu queria letras, nós temos mais um ano de cursinho pra enfrentar e se inscrever em letras no próximo vestibular. Naquele ano de cursinho, Rony, eu ia pra aula já pensando na minha aula. Eu vou assistir a aula desse cara, o que esse cara tá fazendo que é legal, que os alunos gostam, e o que não é. Pra mim, aquilo ali foi o início da faculdade. E assim, guardou isso a 7 chaves ou já anunciou abertamente? Galera, medicina já era, não, eu demorei. segue vocês aí. Não, eu tive vergonha de contar, né? Guardou pra... Desistir de medicina pra letras, o cara tem que ter bala na agulha. Deve ter sido a maior nota de letras do histórico, talvez. Olha, aquele ano foi. Não, mas acho que se recuperar o processo histórico da Federal de Santa Maria... Cara, não sei se a gente vai achar. Cara. Eu tenho dificuldade de lembrar exatamente, assim, os acertos e tudo, mas alguma coisa assim. Na época eram 135 acertos na prova e eu fiz 117, 118. Pode olhar todas se quiser, não vai achar mais. Foi um negócio assim. Não vai achar. Ó, aconteceu uma vez aqui na UFSC, que eu lembre, o cara tirou o primeiro colocado na UFSC no segundo ano. E depois ele tirou de novo. Não faz muito tempo até. Não faz muito tempo. Eu acho que eu lembro dessa história. Era pra engenharia química, né? Foi uma engenharia. Era engenharia química. Na época ele era aluno de uma escola do centro aqui. Uhum. E ele fez 2 vezes o primeiro colocado, né? Então, assim, pontuação, claro, né? Pra medicina também. Sim. Mas é provável que dentro do curso de engenharia química, histórico, na UFSC, acho que nunca ninguém fez a pontuação dele. E pode ter certeza que na se tua bobear, também não. Eu imagino que quando tu começou a faculdade, tu manteve o vínculo no cursinho. Sim, na verdade eu tava no cursinho e eu já era aqueles fiscal, monitor de sala e tal, né? Eu ajudava na parte de vendas. Então, se tu chegasse no cursinho de Santa Maria lá, quem ia vender o cursinho pro pai era eu, Eu já trabalhava em tudo. Se em letras eu tirei essa pontuação. Fiz tudo, cara. Se letras, imagina, seu filho quer o quê? Medicina? Então, ó, em letras aqui a gente consegue... Eu trabalhava. Quando eu digo letras aqui, pra todo mundo ficar bem claro, né? Que realmente a nota... A nota de corte é baixíssima. Então não tem nenhuma relação de importância com a profissão, com a carreira. Claro. Mas a gente tá falando de notas, pra deixar bem claro pra quem tá nos acompanhando. Mas imagina, é realmente uma estratégia de venda interessante. Uhum. Né? Eu fazia tudo no cursinho. Tudo. Trabalhava em tudo, assim. E aí, eu entrei na faculdade. Eu acho que deu 1 ano ali, já uma professora das que dava aula de português pra turma de primeiro ano engravidou. E entrar em licença. E aí eles não queriam contratar um professor pra assim que ela voltasse já ter que tirar de novo, né? E aí era 6 meses, ali alguma coisa assim, um semestre, e perguntaram se eu topava dar aula. Perguntar pra mim, ter a oportunidade de entrar num curso, que na época era o maior de Santa Maria, pra dar aula, é claro que eu quero. E daí eu entrei... Coisa que já 1 ano antes já tava... Exato. Eu já tava preparando, né? Então eu entrei, eu tava no 3º semestre ainda. De faculdade para dar aula para aquela turma e porque no cursinho, né, enfim, tem como fazer isso, etc. E aí eu comecei a dar aula e não saí mais. Eu já comecei a dar aula ali durante a faculdade, fui tendo que levar as 2 coisas junto, depois levei junto com o mestrado, junto com o doutorado e aí, cara, aí virou história, né? Virou padrinho do filho da professora? Quase isso. Não, foi a oportunidade que caiu no meu colo. Mas, minimamente você tem que mandar um presente todo ano, professor. Justo. Eu acho que minimamente o senhor tem que recuperar essa gratidão. Foi a oportunidade que caiu no colo, assim. Como acontece coisas similares a isso, né? Especialmente na educação, né? De um professor que é provisório, vai entrar ali só pra pegar um espaço. Tapar um buraco. Né? E aí o cara tá preparado, tá leve, tá super afim e não sai mais. Né? Eu tava preparado ali. Eu tava esperando quando ia surgir a oportunidade, não sabia que ia ser tão cedo. Mas eu já tava, por exemplo, elaborando meu material. O cursinho trabalhava com material próprio, elaborado, né? A hora que caiu no meu colo, eu digo, cara, agora é minha vez. É uma trajetória muito interessante e inspiradora, na verdade, né? Porque quando você tem a iniciativa, quando você tem a racionalidade tomando conta da tua estratégia para poder atuar e agir na hora que a oportunidade cai no teu colo, tem muita gente que não tá preparado um décimo para enfrentar uma oportunidade por conta de uma inteligência emocional que lhe falta naquela hora, né? O fato de você agir racionalmente e agir com estratégia diz claramente a tua inteligência emocional tá te colocando nos lugares certos, na hora certa,
E tu tá te preparando para aquilo com a devida competência, com a devida qualidade para poder apresentar. Tem uma, É tem uma isso. teoria do sucesso que ela junta basicamente a equação que tu descreveu. Ela, inclusive, foi tema de um artigo da Super Interessante, de capa, e falava sorte. Eu não sei, super interessante. Que isso? Faz Não tempo. sei. Super interessante, faz É. tempo. Tem que A esclarecer. Cal não sabe. Tu não Super sabe qual que é interessante. super interessante? Olha aí, ó. Mesmo? Rapaz, eu sei, mas... É. Tá. Vai Então, ter que explicar, vai ter que explicar, vai ter que explicar. cara, super interessante era uma revista, ou ainda é, né? Revista? O que é revista? Pô, vocês estão de Revista sacanagem. digital, assim, Não, semanal? cara. Sacanagem. Pô. Bah, olha, sacaneou agora. Mas enfim, e aí o artigo era A gente não justamente quer entregar a idade sorte do é o Anderson. segredo do sucesso. E aí, inclusive, o artigo falava sobre a teoria, né? Fala sobre a teoria das 10.000 horas, que é uma das regras. Fala de estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, junto com a teoria das 10.000 horas. Uhum. E aí, para a teoria ser testada, os defensores da teoria, eles vão a diversos períodos históricos e tentam pegar um personagem para tentar aplicar a equação. E uma delas, eles pegam Mozart, né? E aí eles falam assim, se você duvida da teoria, vamos aplicar em Mozart, né? Daí vai lá no período histórico de Mozart e diz assim, cara, Mozart nasceu no período certo, no lugar certo, na casa certa, ou seja, as pessoas certas, porque o pai dele era músico. Então ele já ouvia música de forma ultra interina. Que já era... Não, ultra interina não. Não olha pra mim, o professor de português Não. aí. Intrauterina? Dentro do útero? Isso, como é Aí, que é, ó, professor? viu? Me ajuda aí. Intrauterina. Tá, intrauterina. Não, Intrauterina. Agora foi. E já ouvia música já no útero da mãe, porque o pai dele era músico. Tanto é que a primeira sinfonia complexa, ele já elabora aos 17 anos. Mas, porque ele já tinha 10.000 horas, né? Então, você está no lugar certo, está no momento certo, né? E com as pessoas certas, e junto com uma bagagem, com um repertório, essa teoria, cara, ela é muito fantástica, porque ela mostra assim, ó, que quando todas as coisas estão reunidas no mesmo instante e elas estão ali, esse é o momento perfeito para a coisa acontecer. Perfeito. Desculpa, Rony, eu só lembrei porque você usou da equação 3 variáveis, só faltou das 10.000 horas, e aí eu Viu? me lembrei. Porra, tu vem Usou, hein? Mas tu leu super lá da interessante? super interessante. A revista. A revista. E aí tu veio veranear e conheceu o Campeche. Cara, então, aí estava eu em Santa Maria dando aula, muito bem, né? Muito feliz. E eu sempre passei férias em Floripa. Sempre passei férias aqui em Floripa, porque eu tenho familiares aqui. Então, meu padrinho, minha madrinha eram Tu fala daqui. rapidinho? Hã? Tu fala rapidinho? Não consigo, não Toda peguei vida. ainda. Tem que falar O rapidinho, sotaque rapidinho. gaúcho ainda tá forte. E aí eu vinha pra cá passar férias. E digo, cara, Floripa, né? Ilha da Magia, aquela coisa toda. E aí mas eu não imaginava vir pra cá. Porque eu tava muito bem em Santa Maria. Então foram 7, 8 anos trabalhando no cursinho lá. Depois que eu entrei, era minha casa, era aluno lá e tal. E aí eu comecei a trabalhar num cursinho em Porto Alegre. Esse cursinho em Porto Alegre abriu uma filial em Florianópolis. Quando eles abriram, eles perguntaram pros professores da casa quem é que gostaria de dar aula lá. Eu digo, eu. E na sexta, de preferência. Pra voltar no domingo, né? Voltar no domingo e poder participar. E aí eu comecei a dar aula em Floripa. E aí eu passei um ano puxado. Santa Maria, Porto Alegre e Floripa, dando aula nas 3 cidades. O cursinho aqui era o objetivo? Não. Não. Método. Era o método. Ah, o método. O método. Aí... claro, o objetivo é antes, né? Você... o objetivo é Os antes. períodos históricos são diferentes, né? Períodos São históricos são bem diferentes. São diferentes. Não, isso foi em 2019. Agora. Não, nem... Aí, em 2019, veio essa possibilidade. Daí, passei um ano fazendo isso. 2020, me mudei pra Floripa. Peguei mais aula aqui. Veio pandemia. Uhum. Né? Foi bem Já em tava seguida. aqui. Tinha recém me mudado ali. Daí, comecei a trabalhar aqui e foi. Aí, trabalhei aqui. Apareceu oportunidade em cursinho online. Comecei a gravar aula também. Foi na pandemia que eu comecei a postar mais nas redes sociais e comecei a ir pro caminho online. E ali, assim como foi a tua escolha para tua graduação e o que tu queria fazer,
Quando tu viu essa oportunidade com relação à pandemia, tu também vislumbrou isso de uma Não. forma racional? Não foi. Algo... Foi totalmente acidental. Porque aconteceu o quê? Veio a pandemia, a gente começou a ir para o online da aula, né? E eu já tinha tido algumas experiências de gravação de aula lá em 2014, 15, 16, com alguns cursinhos, assim, que começaram a desbravar isso, né? Então eu já tinha uma certa experiência em gravar aula. Quando veio a pandemia, eu aproveitei o tempo, entre aspas, ocioso em casa, porque sempre digo que foi meio que uma loucura que a gente viveu, né? A gente trabalhava muito e parecia que não trabalhava nada porque estava em casa. Então, imagina, um professor que é acostumado a dar 8, 9, 10 aulas por dia saindo de casa, tu dá 3 aulas do computador, parece que não fez nada. Não, e as aulas tinham que ser no tempo da aula, né? É, mas a sensação que tu tinha era que tu tava ali, né? E aí eu digo, vou gravar um curso. Vou gravar um curso, começou a aparecer gente postando na internet e tal, eu vou ver o que dá. E eu gravei um curso, cara, com o meu celular, que na época era acho que um Samsung S10, vai. Gravei com o meu celular, não tinha nem tripé, eu apoiei em livro o celular. Tinha o barulho do ar-condicionado da sala, meu ar tava fazendo e tinha um barulho no fundo do curso. E eu gravei, e botei na internet, e vendeu para mais de 100 alunos. E aí eu olhei aquilo e disse assim, tá, mas... Do que era, Laura? Era sobre as competências e habilidades do Enem. Tá. Que hoje já tá extremamente difundido, todo mundo domina isso e dá aula baseado nisso, mas na época era uma novidade. Tinha aluno que nem conhecia a matriz de referência. O novo ensino médio, ele trouxe mais essa Trouxe um questão pouco mais do isso. conceito. Né? Eu acho, professor, que tem muito aluno que ainda não Que ainda conhece não conhece. a matriz de referência. E eu acho, professor, que tem muito professor que não conhece a matriz de referência. E eu verdade. acho, professor, que tem muita escola de ensino médio que não sabe o que é matriz de referência. Ai. Vamos dizer assim, então, em 2020 era menos ainda. Tá. Era menos ainda. Hoje já tá um pouco mais difundido. Depois a gente pega esse curso pra resgatar. Mas a gente faz Professor, por que você não deixa o curso... Se quiser revender, de repente agora pode ser, né? Eu acho que a gente precisa, né? Cara, eu fiz um curso, era isso, assim, era meio que traduzindo a matriz de referência. Ó, cai isso aqui, eles vão cobrar não sei o que e tal. E o curso vendeu, assim, ó, não entendia nada de marketing digital, de fórmula do lançamento, não sabia nada. Eu só botei pra vender, e o meu perfil ali com 1.000 e poucos seguidores, né? Hoje eu tenho a noção que um perfil com 1.000 e poucos seguidores vender pra mais de 100 alunos é uma coisa fantástica, né? Mas eu não taxa de tinha. conversão é altíssima, A taxa, considerando... Exato. Imagina se você tiver 1 milhão de seguidores, professor. Imagina. Estamos chegando, estamos Vai tentando. chegar lá, né? Vamos sim. Tamo Depois desse tentando. podcast, professor, Vamos vou divulgar o aumentar- arroba aqui. Eu Eu não sei, vou mandar pros meus amigos, se tu... Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas eu vou falar de uma frase que eu vi ele escrever ou falar, agora eu não me recordo, né? De uma meta dele aí nacional. E aí, quando eu falo nacional, você já sabe o que eu tô falando. Estamos tentando. E eu não duvido do cara, porque o cara Não. Estamos tentando. Mas, cara, entrei no digital assim, meio sem querer, fiz o curso ali, comecei a ver que funcionava, e aí eu digo, cara, comecei a levar em paralelo o meu trabalho presencial com o trabalho online. Sempre gosto de contar, né, que geralmente quem vai em podcast contar a história, assim, de que, vendi na internet, arrisquei tudo que eu tinha. Eu não. Não, eu tava morrendo de medo. Enquanto eu podia me segurar nos meus trabalhos, eu me segurava. Porque eu tava ali com uns 2, 3 empregos diferentes, vendendo na internet, mas é muito fácil tu se iludir. Tu vende pra 100 alunos ali um curso que tu não teve custo zero pra fazer, pra tu te iludir é rapidinho, né? E aí o pessoal conta que, daí eu larguei tudo e investi no meu sonho. Eu não. Aí eu fui racional, Rony. Aí eu parei e digo assim, beleza, vamos levar isso aqui. Profissionalizei imagem, logo, perfil, não sei o quê. Vamos fazendo os cursos e vamos vendendo. Aí tinha um acordo com o cursinho que trabalhava. Ó, tu dá aula de redação aqui pra gente. Não vai vender um curso de redação que vai ficar chato, né? Vende um curso de outra coisa. Aí, beleza. Ia na negociação, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo e fui indo aos poucos. Foi crescendo. Dos 1.000 e poucos seguidores viraram 50 mil. Tu tá te referindo ao cursinho online, no caso, né? Tanto online quanto presencial. Presencial também Tinha acordo. restrição? Tinha restrições. Tinha restrições. Na maioria dos lugares que eu trabalhei, assim, havia uma certa ressalva. Eu acho que, por conta da pandemia, os cursinhos presenciais começaram a ver o trabalho online como uma concorrência, que antes não acontecia. E aí que tá um detalhe, né? Que
que fica, às vezes, assim, que me causa um pouquinho de dor, né? Uhum. Assim, de chateação. Toda vez que você vai impedir o crescimento de uma pessoa, você acha que você tá cerceando ela, tá Uhum. impedindo ela e isso vai te beneficiar. O efeito é oposto. É o oposto. É A, oposto. a pessoa que é empreendedora, que é criativa, que é autônoma, independente, Traz pra perto. o que ela vai pensar? Poxa, agora que eu tô conseguindo ter autonomia, independência e vendo onde eu tenho condições de chegar, os caras querem me amarrar mais ainda, querem Aham. me empreender mais ainda. Cara, é isso mesmo que eu não quero da minha vida. Então Uhum. eles acham que eles vão te segurar, que eles vão te impedir e pelo contrário, aquilo te impulsiona mais ainda, porque Exatamente. te joga pra mais longe. É. Exatamente. Então, eu não entendo às vezes algumas colocações de alguns mantenedores, gestores, porque imagina, por exemplo, tá? Aí o cara estoura. Faz um acordo com o cara. Não, velho, vai lá, faz e tal, beleza, beleza. Professor presencial, tu vai ser meu. Uhum. Imagina, pô, imagina o professor lá, não sei o quê, dá Uhum. aula presencial no cursinho e tal. Perfeito. Faz um acordo com o cara, ó, 5 anos tu continua sendo meu professor, beleza, beleza, Uhum. posta algumas coisas aqui, grava algumas coisas aqui na minha sala de aula, entende? E traz o cara pra É. perto. Cara, era a visão que eu tinha. Mas assim, eu É a que eu vejo. sempre tive. Todos os lugares que eu saí, É. foi por conta disso, cara. Eu vejo assim, compartilhando até com outros colegas professores, assim, porque, claro, né, eles veem o que aconteceu comigo. Que depois de todo esse histórico, hoje eu tô praticamente 100% sozinho online, né? Os outros professores vêm perguntar como é que você conseguiu isso e tal, né? E aí, sempre que eu vou começar a contar a história, o cara disse assim, tá, mas e aí tu não te complicou lá no emprego que tu tava? E eu digo, cara, me compliquei, mas, né? Todos falam exatamente o mesmo processo, assim. Que eles têm muita dificuldade de sair por causa que parece que tem esse receio, né? E essa questão que tu falou de fazer acordo, de divulgar e tal. Cara, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre vesti a camiseta e eu queria justamente fazer isso que tu disse. Eu já propus, assim, pra lugares que eu trabalhei, dizendo, cara, deixa eu gravar um curso aqui na tua estrutura. Eu gravo com a camiseta do teu cursinho. Eu gravo o curso com a camiseta do teu cursinho. Imagina. Faço propaganda pra todo mundo que eu puder fazer. Não, mas é que aí sempre havia essas negociações mais difíceis, assim, e tal, né? Isso em vários lugares que eu fui, assim, que eu notei esse certo receio e vários professores me falam o mesmo. É que eu acho também que tem isso, né? Talvez em 2020, 19, ainda era opcional. Mas hoje, qualquer professor, e isso eu falo assim para os colegas professores que estão ouvindo, se você não está na internet, você está desperdiçando uma oportunidade gigantesca de alcançar alunos que você não faz ideia que pode alcançar. Alguém nesse momento está precisando da tua aula e não sabe que a tua aula tem, que a tua aula é boa e que poderia estar te ajudando. E isso só vai crescer. Vai chegar uma hora que não é mais opcional. Eu quero contratar para o meu cursinho um professor que não esteja na internet. Tá, então vai ter que ler a Super Interessante. Vai ter que voltar Vamos lá. pra época da Super Interessante. Tem muita coisa legal na Super Interessante, bicho. Eu tenho ela guardada, eu vou trazer no próximo episódio. Eu guardei, tem ela no meu arquivo pessoal. Eu tenho acho que umas 10 Super Interessantes Tu é guardadas. acumulador, então. Não. Existe um dentro do meu... Eu tenho uma biblioteca, professor. Tu viu? Particular, né? Tu ia pra biblioteca pra Não, revista. eu tenho a minha biblioteca. Ah, minha, tá. em casa. E na minha biblioteca tem... Tem enciclopédia. Tem. Não, enciclopédia não tem. Tem a área das revistas. Tu não tem uma enciclopédia, pô? Não, cara, enciclopédia não precisa, mas eu tens tenho... o CD da Barça. Eu tenho... Cara, eu tenho revistas históricas de momentos fantásticos, assim, dos últimos 15 anos. Porque eu guardei as matérias de capa. E sobre interessante, acho que eu tenho uns 6 ou 10. Tu fazia scrapbook. Como é que é o nome? Scrapbook. Cara, scrapbook? Só com as... Rapaz. Não sei se é isso. Eu sei que eu guardo as revistas. Agora a parada é o seguinte. Professor, nós falamos de alunos, né? Tá. Mas vamos lá, nós estamos na primeira semana do Enem e a gente, às vezes, olha, assim, para os resultados do Enem. Quando a gente olha as 5 notas, a gente fica muito preocupado em relação ao fato de que numa régua, né, que a gente sabe que ela não é uma régua natural de 0 a 1000, apenas a redação,
mas 200 e poucos pontos, que é a pior média, né? Pior nota que a gente tem em média nas Uhum. outras 4 provas. E com a possibilidade de se aproximar, bater 1.000 pontos, né? 900 e lá vai pedrada. Mas quando você tem uma média nacional que está ali, no caso da sua área, né? Linguagens, 516 pontos, né? Uhum. Última edição do Enem. A minha leitura, e estou totalmente disposto a revê-la, enfim, e reajustar ela com a ajuda de vocês. Mas a minha interpretação, tem aqui um diretor de colégio, de cursinho, né? Uma das escolas mais tradicionais, não está na frente das câmeras, mas está aqui por trás das câmeras nos Pra vir pra acompanhando. frente, ele tem que deixar um cachê. Tem que É. deixar um cachê. Eu acho que ele veio ver se vale a pena patrocinar. Mas tá ali o dono de um cursinho, de um colégio aí, tradicional Sim. e uma excelente casa. Mas assim, cara, eu tô interpretando errado. Ele tá rachando de rir com as coisas esse podcast, eu acho que vai dar bom, hein? Hein? É. Eu tô interpretando errado, É. já usando uma expressão da sua área, da sua empresa. Tá. Ou realmente o aluno brasileiro não sabe fazer o Enem? Tá, tudo bem, eu sei Cara, na média, muita gente, 3 milhões, 4 milhões, esse ano 5 milhões. sim, Mas assim, poxa, é a nossa língua materna, sim. tá? Linguagem, nós estamos falando de Sim. quê? 5 questões de língua estrangeira, Uhum. tá certo? Sim. E depois nós vamos ter ali 40 questões que vão ser língua portuguesa, interpretação de texto, gramática, né? Literatura Artes. com Uhum. autores, temas, livros, obras que são do nosso repertório nacional, ou seja, não é internacional, é nosso, é cultural, é brasileiro. Sim. Artes e alguma outra coisinha de educação física para prestigiar a educação física. Ok. Cara, é a nossa língua materna, é o nosso país, é a nossa cultura, é o nosso idioma. Ou eu tô exigindo demais, ou... Uhum. Eu acho assim, ó. Minha opinião sobre isso, tá? Também, como tu falou, eu posso rever ela, posso fazer e tal. Eu acho que essa média baixa, eu penso em 2 fatores. O primeiro fator é que hoje linguagens, ela é a menor nota das 4 áreas do Enem. Isso é culpa para não entrar em detalhes técnicos, né, da TRI. Ela foi calibrada em 2009. Hoje, a TRI que a gente usa hoje ainda foi calibrada em 2009. Naquele ano, a prova de linguagens foi muito fácil. Então, por conta daquele ano, a régua é calibrada com base no desempenho médio dos alunos de escola pública do ano de 2009. Como eles foram melhor em linguagens do que nas outras naquele ano, ainda é muito difícil atingir uma nota alta em linguagens. Então, hoje, se você gabarita linguagens, você não chega aos 900 e poucos pontos, você chega em 800. Já teve anos que foi 780. Gabaritando. Se você gabaritar hoje linguagens, você vai ficar em torno de 800 pontos. A depender do ano, 820 ou 780. Em comparação, se você gabaritar matemática, você vai a 980. E já teve um ano que um cara foi a 1.000. Passou de 1.000. 1.008. É. Né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente vai comparar a média. Se tu pegar e comparar a média de 500 e pouco de linguagens com a média de 500 e pouco de matemática, na verdade, de matemática é muito mais baixa. Porque ela é uma média de 500 e pouco para o que pode chegar a 980. Enquanto linguagens é uma média de 500 e pouco que só pode chegar a 800. Então, isso já é uma coisa que digamos assim, então vamos considerar, influencia. Tá, então vamos considerar o seguinte. Nós temos aqui 516 linguagens, 522 humanas. Isso. Professor, se eu pegar, eu tenho depois, a Tá. pode olhar ali pra gente, acho que a menor do ano passado foi Natureza 497. Sim. Matemática 534, de fato, foi a maior. Uhum. Tá, então, por público entender, Tá. vamos lá. O desempenho de... Se a gente fizer a média, todas vai dar 500 e alguma coisa. Perfeito. Né? 500 e alguma coisa. O desempenho de 500 e alguma coisa em linguagens não é o mesmo desempenho de 500 e alguma coisa em Não é. matemática. Exato. Tá, as duas têm TRI. As duas têm TRI. Porque eu tô excluindo a questão da TRI aqui. Isso. Tá? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. Um aluno bom em matemática, Uhum. tá? A gente sabe que é uma prova que já chegou a 1.008, Uhum. né? E tem essas pontuações altas. Uhum. Mas eu te confesso que realmente me chamou a atenção. O fato Sim. de que o aluno bom em linguagens que gabaritar
pode não ter o mesmo desempenho em nota Isso. que um aluno que não gabaritou matemática, mas ainda assim alcança. Perfeito. Pra você ter uma noção hoje, um aluno que acerte 32 em matemática pode fazer a mesma nota que um cara que gabaritar linguagens. De tão mais alta que é a nota de matemática. Então, se você pegar os microdados do Enem do ano passado, da edição de 2023, vai haver alunos no Brasil com 32 acertos em matemática e nota maior do que outros alunos com 44, 43 em linguagens. Isso é por conta da calibração da régua de 2009. O que aconteceu em 2009? A galera foi muito mal em matemática e foi muito bem em linguagens. Desde então não teve calibração. Desde então não teve nova calibração. Então o que é um equívoco. Olha, eu acredito que sim. Porque se a gente considerar 2009 para 2019, 10 anos. Com certeza. 2019 para 2024, 15 anos. Pra mim é um erro, porque isso gera uma década e meia sem calibração. Isso gera uma supervalorização de matemática. Se você perguntar hoje pra qualquer aluno de alto desempenho, o cara que quer medicina e que tá ali na boca, e tu perguntar pra ele assim, qual que é mais difícil no Enem, matemática ou linguagem? Ele vai falar linguagem. Ele vai dizer que linguagem é mais difícil. Se tu perguntar pra ele assim, ó, tu tem que fazer 40 em uma das duas, tu acha mais fácil fazer 40 em matemática ou em linguagem? Ele vai dizer em matemática é mais fácil. Porque justamente vem desse padrão. Pra quem tá em casa e entender que não entende nada de Enem, é como se fosse arredondando os valores, tá? Porque isso varia de ano pra ano. Sim. Você tirar 500 em linguagens é como você tirar 5 numa prova que vale 8. E você tirar 500 em matemática é como tirar 5 numa prova que vale 10, numa prova que vale 9 e 8. Então pensa o cara em casa, né? Eu brinco assim, chegou em casa e diz assim, mãe, tirei 5 na prova. Tá, mas valendo quanto? Se tu tirou 5 valendo 6, tu foi muito bem. 5 valendo 8, tá ok. 5 valendo 10 já não foi tão bem assim. Sim. É isso. É como se as provas tivessem valores diferentes, porque a nota máxima que é possível atingir é diferente. Então isso é uma coisa que já impacta nessa média. Impacta, e vou te dizer mais, tá? Eu sou capaz de dizer que uma parte considerável do público que trabalha com ensino médio não tem o mínimo conhecimento desse fator. Não tem, e compara nota por nota. E vou dizer mais pra vocês, tá? Gente que tá há muito tempo em sala de aula não sabe que a sua nota não equivale à nota do colega. Né? Por exemplo, você é coordenador pedagógico de um colégio de ensino médio. Aí você vai lá e olha o seguinte, cara, poxa, meu time de linguagens da escola, né? Meu colegiado de linguagens. Língua estrangeira, artes, língua portuguesa, literatura, etc, né? Tal. Pô, tá horrível. Aham. Pô, meu pior time dentro da escola é o time de linguagens. Pode fazer uma leitura completamente equivocada. Mas eu vou te contar uma agora que tu vai ficar apavorado, então. Eu já entrei numa escola que a professora de linguagens anterior foi demitida por causa disso. E eles estavam errados. Linguagens era a maior média da escola. Ou seja, ela tinha proporcionalmente tirado o melhor desempenho dentro da explicação que você fez anterior. E o professor de matemática, que em números absolutos era a maior média, mas considerando isso seria a pior média da escola, recebeu um prêmio. Por ter a melhor média da escola. Porque a escola não sabia avaliar essa diferença da TRI. E aí o que acontece? Eu entrei na escola, que eu não vou dizer qual escola é, mas entrei na escola, quando eu percebi o que eles fizeram, eu chamei o diretor e a coordenadora e expliquei. Não tem problema nenhum, vocês me chamaram aqui, eu vou fazer o melhor trabalho que eu posso, mas vocês demitiram a professora anterior injustamente. Ela é a maior média da escola. Porque o que aconteceu? Quando eu fui explicar isso pros alunos, que eu também dou palestra de TRI, não sou especialista, não sou estatístico, mas eu entendo pra traduzir pra linguagem do aluno. Na hora que eu dei a palestra, eu vi a cara da coordenadora na palestra assim, eu não sei se o pessoal vai enxergar a cara, mas ela fez assim, ó. Ela se ligou do que aconteceu. E eu chamei e chamou pra explicar pro diretor. Ou seja, a escola não sabia avaliar o quanto estava bem em cada área por não saber o detalhe. Não se preocupa que ele vai tocar robô tentando vender ou dar algum golpe. É o jogo do tigre. William. Mas você acredita nisso, cara? Você acredita nisso? Aí que me apavora, porque assim, ó, eu vou te dizer que eu já até sei que colégio é. E me preocupa, não. Mas porque... é de Santa Maria, tu não sabe? De Santa Maria. É de Santa Maria esse colégio. Ó. Era em Santa Maria, era em Santa Maria. Como é o nome do colégio, então? Não vou falar, mas era em Santa Maria. Qual lugar lá em Santa Maria? No centro? Não, eu trabalhei em Santa Maria nesse colégio. Ei, cara. Acho que hoje ele já mudou de nome até. Para pra você. Mas é em Santa Maria, não foi aqui. Tá, olha só o que acontece, cara.
Velho, pensa quantos e quantos corpos técnicos pedagógicos hoje não têm esse nível de conhecimento É isso. e pode estar cometendo essa injustiça, ou Isso. os próprios alunos, ao interpretar sua nota, olhar e dizer assim, cara, o meu professor de linguagens, o meu Nossa, professor isso acontece muito. de humanas é um... É horrível. É engraçado também horrível. pensar que no primeiro ano que há a reformulação do Enem, que ele passa por esse formato que é utilizado até hoje, 180 questões ali, que no primeiro ano que existe uma reformulação técnica da prova, eles utilizam aquele ano como referência Isso. para poder parametrizar as notas dos anos Não, seguintes. e Cara, é um negócio... Não, eles usam de 2009 com base exclusivamente no desempenho dos alunos de escola pública de 2009. Esse é o parâmetro. 15 anos, cara. Essa é a régua. E Não, desde e, 2000... assim, 2009, tu tinha um Enem recém-reformado, porque foi a primeira prova reformada, e aí tu ainda não tinha um sisu pujante. Não. Não tinha, então tu não Não. tinha um interesse... Não. As escolas particulares Claro, também naquela não tinham prova tanto ainda. interesse na época, né? O interesse, o pico de inscritos foi 2014, 15, 16 ali. É ali que começou a ficar forte. É isso. Mas, cara, e outra coisa, desde 2019, eu acho, né, que eles não fazem mais o pré-teste. Nós já estamos... Eu não sei eu cravar com certeza, que mas desde tá a meio pandemia, conturbada a coisa ali. Desde a pandemia, tanto é que eles estão com problema Essa com questão do questões... pré-teste e das Isso. questões, né? Que é muito importante, né? Mas aí, pra gente pular, né, pra próxima etapa aqui, cara, legal. Me esclareceu muita coisa e, e vai me ajudar muito, tá? Muito Show. no meu trabalho, inclusive esse entendimento. Mas podemos considerar, a partir do que você nos apresentou aqui, que um aluno que se aproximar de 700 pontos, casa 700 e alguma coisa, 700 para baixo, eu chamo lá no sul, né, que é criado uma parte da minha adolescência e infância em sítio, né, então na hora de pesar lá, quando a gente ia carnear porco, ia carnear gado... Fala a tua cidade pra ele saber Né? de onde é que tu é, pô. Onde é que tu é? De várias cidades, você não falou o nome da escola? Pronto. De várias cidades. Eu gosto de nomes. Eu gosto. Eu não sou fofoqueiro. Mas, cara, o que Muito Pô, velho, não, mas assim, ó. Ele entrou pra dar aula na professora que ficou grávida. Depois entrou pra dar aula Foi demitida a outra injustamente. Só faltou ele dizer o seguinte, ó, aquela que ficou grávida não tava grávida, tá? Não, tava. Mas Tá essa bom. aí foi sacanagem. Não, então. Mas assim, a gente chamava de 10 quilos baixo, 10 quilos trincado, né? Ou 10 quilos alto, né? Tá. Dá pra falar os miúdos, né? Tá. Quanto que deu aí pra pagar, né? Sim. Quem comprava da gente tinha que pagar, né? Ah, deu 10 quilos alto, pode ficar assim. Só pra dizer que tá Deixa ganhando... por 10. Então, assim, 700 baixo, 700 cravado ou 700 alto, é uma boa prova de linguagens. Sim, com certeza. Hoje, se você pegar assim, né? Notas de aprovados em medicina. Eu falo do exemplo da medicina, porque o pessoal que entra na medicina, acho que até por pena dos próximos concorrentes, faz um trabalho muito legal, que é liberar as notas de todo mundo que foi aprovado. Você encontra cartilhas na internet, por exemplo, o FMG em Minas Gerais vai ter a nota por área de cada aprovado, para você ter uma noção do quanto você precisa fazer. E aí eu dou o seguinte desafio para os alunos. Eu quero que vocês tentem encontrar aprovados em medicina com menos de 700 em linguagens. 680, 690, né? E eles encontram vários. Se você pegar, por exemplo, assim, os 50 primeiros colocados da UFMG do ano passado, você encontra vários com menos de 700. 680, 650, 690, tudo certo. Agora, tenta encontrar entre os 50 primeiros no FMG alguém com menos de 900 em matemática. 1 ou 2, no máximo. Quem quer passar em medicina faz 900 e pouco. E as duas pontuações Isso. em nível de preparação e acerto se equivalem. Exato. Os dois tiveram dois colegiados de professores excelentes. Perfeito. Né? Pra você fazer hoje 700 em linguagens, você tem que tentar ficar acima dos 40 pontos. Vai dar acertos, vai depender da coerência. Pra 900 em matemática, a mesma coisa. Acima dos 40 acertos, mais ou menos.
Então essas notas se equivalem. Hoje o aluno que quer tentar 800 de média, ele não pode tentar 800 em todas as áreas, né? Ele vai tentar 700 em linguagens, 700 e pouquinho em humanas e natureza, 900 e lá vai pedrada em matemática, 900 e lá vai pedrada em redação, para equilibrar e ficar nos 800 pontos. O que, em números absolutos de questões, Uhum. ela se equivale basicamente quase em todas acima de 40 questões. Hoje, Então hoje eu- o cara que quer tentar 800 de média tem que tentar fazer 40 em cada área. em cada área. Isso. E só. Então, assim, considerando isso, Uhum. faz sentido que, de certa forma, nós deveríamos, talvez, para ajudar o estudante a enxergar melhor esse conjunto, ele pensar em questões e não em pontuação, no sentido assim, cara, porque assim, se eu ficar preocupado em entender todo esse sistema, isso pode gerar uma confusão e até uma ansiedade. Mas assim, ó, aí- é 40 questões, Rony. É 40 questões. mas ainda assim corre o risco de uma Exato. coerência, né? Não, mas assim, ó, eu não sei qual que vai ser o valor final, porque isso vai depender da média dos concorrentes gerais, não vai? Sim, depende de todo mundo. Então, assim, eu tenho que trabalhar pra superar 40 questões. É que isso. o cara. É que assim, ó. Existem os dois lados. O que tu tá falando faz sentido, mas também tem o outro lado. Aí a gente tem que trabalhar com o matematicamente possível e com o matematicamente provável. É matematicamente possível, é estatisticamente possível alguém fazer 164, 168 de 180, com mais de 900 na redação e não chegar a 800 de média. Por conta dos... Não é provável, mas é sim, possível. É possível. Por conta Da- das... Exato. coerência. De quais... Quando eu vou alertar pra eles, eu mostro, ó. Eu vou mostrar pra vocês nessa tabela aqui como é possível um aluno de 138 acertos, 140 pra gente arredondar, ganhar de um com 160. É possível. Sim, por conta Não, das... Da TRI? Isso. Não é provável, mas é possível. Mas um cara que acerta mais de 40, ele provavelmente acertou as que a TRI penalizaria. Isso. Ele provavelmente. É. Provavelmente, né? Perfeito. Ou melhor, é possível, né? É possível. É possível que ele tenha Uhum. acertado aquela que as TRI iam diminuir, porque a TRI vai penalizar ele quando ele chutar uma questão certa, Isso. aliás, desculpa, fácil e errar, Uhum. e acertar uma difícil, né? Então, Isso. claro que o tempo aqui é o que vai ser um dos maiores variáveis dele. Uhum. Mas quando a gente fala do estudante médio brasileiro, Tá. agora eu quero tirar a galera dos mais de 40 pontos. Perfeito. E quero tirar também a turma da medicina de mais de 800 pontos. Eu quero vir para uma realidade nacional. Show. 500 e poucos pontos, porque nesses 500 e poucos pontos estão os alunos de escolas particulares também. Uhum. Isso aqui está toda a população que fez o Enem em 2023. Isso significa que nós poderíamos ainda estar mal preparados para uma prova desse nível de complexidade. Eu digo na questão Uhum. assim, poxa, várias pesquisas, várias provas, vários concursos mostram que nós somos ruins de interpretação. Sim. De texto, Sim, de produção sim. textual, de Eu interpretação. acho que Sim. sim, estamos mal preparados por duas questões. Essa questão pedagógica, vamos colocar assim, mas muito pela questão de informação. Uhum. Que é onde eu queria chegar. Que é, se o Porque cara tem o um mínimo aluno de não informação, conhece. se ele lê um Acesso à edital, informação. se ele lê um edital, se ele conhece aquilo que ele vai fazer, ele se prepara muito melhor, muito mais objetivamente, Sim. com mais qualidade. Cara, eu vou te dizer que se o professor conseguir dominar esse nível de conteúdo, de informação, eu vou dizer uma coisa pra ti. Muitas aulas não seriam o que são, que eu vejo hoje. Se eu sou um professor, desculpa, tá? Eu não sou professor dessas áreas de conhecimento, minha área é outra. Mas e não importa qualquer área aqui. Se eu fosse professor de geografia aqui dentro de humanas e conhecesse esse sistema, eu vou dizer uma coisa, cara, minhas aulas iam ser completamente diferentes. Com certeza. Iam ser completamente diferentes. E hoje a gente escuta. E se tiver a expertise ainda da interpretação, Sim. muda mais ainda. Sim. Ó, lembra que quando a gente entrou nesse assunto de TRI, e eu adoro falar sobre isso, é muito legal, então se der a gente se estende, né? Mas quando eu fui te falar lá no início, eu falei assim, tem dois motivos. Um era esse que eu falei. O outro motivo de ser baixa essa nota é esse que tu tá falando agora. As pessoas, elas não sabem direito como funciona a prova, e a preparação do Enem acontece o quê? Cara, infelizmente eu já recebi alunos falando absurdo. Alunos falando até rio o contrário. Vocês têm que acertar as difíceis porque elas valem mais.
Não, O professor explicando o o contrário. professor explicando e gente na internet explicando e alunos replicando a Isso. seguinte informação: a minha nota Enem. Eu falo, querido, não tem a tua nota Enem. Uhum. Não existe uma nota Enem. Você está passando por um exame que vai trabalhar com você diversas competências, habilidades, são 120 habilidades, Uhum. certo? E nós estamos falando de 5 notas Enem. Isso. Então você tem um conjunto de notas Enem. E os caras vão pra internet, enfim, alguns Isso se a especialistas. gente não entrar nem no mérito dos pseudo-professores de redação, né? Nossa, É, aí desanda. não, mas aí que Sim. assusta, tu entende? Assusta, sim. Porque assim, ó, o que ocorre? Cara, é a prova mais importante do país, é a terceira Uhum. maior do mundo. Uhum. É uma prova que universidades como Minas, praticamente todas, Rio Grande do Sul, já a maioria, e Norte, Nordeste em peso, já adotou como seu principal processo seletivo. E Perfeito. quando você olha o desempenho em algumas regiões como Minas e Ceará, onde as escolas já conseguiram Uhum. se preparar para a metodologia, para a parte mecânica, Sim. a estrutura da prova, a gente vê claramente que os alunos se saem muito Sim. melhor, desculpa. E no sul do Brasil nós levamos muito tempo, primeiro para aceitar o Enem, por uma série de preconceitos e Sim. absurdos que nós cometemos. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, total. Uhum. Santa Catarina levou muito mais tempo, tá? Também com preconceitos ridículos. E a gente tá atrasado até, inclusive, na questão de entender a prova. Perfeito. E pra gente como dar aula. Isso. Tá aí o Ceará que não nos deixa mentir. É isso, é isso. Inclusive, eu viajei, né, pra dar palestras assim e tal. E eu posso dizer claramente, assim, até com um pouco de vergonha, isso que tu tá falando, nós estamos, em relação ao ensino focado no Enem, em relação a Nordeste e Norte do país, a gente tá muito atrasado. Então, eu fui dar palestra, né, e aí eu dou palestra sobre interpretação na prova do Enem. Ah, como interpretar? Eu ajudo a interpretar questões de história, ajudo a interpretar questão de matemática, eu vou explicando. E quando eu dou uma palestra aqui, eu noto no olhar dos alunos É uma coisa surpreendente. E eu digo pra ti, eu fui dar palestra, a última que eu dei em Manaus, eu comecei a suar. Não porque lá é calor, mas porque eu não via a expressão de surpresa. Eu dava a palestra e digo, no Enem é só fazer isso aqui, ó. E as pessoas assim, tá, sim, é o que a gente faz na aula. Porra, os caras me chamaram de Floripa pra ir pra Manaus pra dar uma palestra e isso aí é o que vocês já fazem. Você entende? Eu tive que rebolar ali pra fazer o processo. Então, esse entendimento da prova que tu falou, essa questão de, linguagens ali, tem muita interpretação e tal. O que eu tento defender, né? Apesar de ser do Interpreta Enem, eu tento defender que linguagens não é só interpretação. Sim. Justamente tem um conteúdo que tá por trás desse processo, e aí a gente pode ajudar agora os alunos que estiverem ouvindo e vão fazer a prova. Existe aquele conteúdo que você tem que estar por trás e que o aluno erra, não porque ele interpretou mal, mas porque ele não sabe. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito para explicar a prova de linguagens, que é assim, né? Na física, a gente estuda que quando você abre uma janela, não é o frio que tá entrando, é o calor que tá saindo. Né? Porque a gente normalmente diz... Nunca me explicaram isso. No Porque senso... Lá em casa é assim, ó. Isso, no senso comum... Lá em casa é assim, ó, fecha que tá frio. Isso. Tá entrando Pra um não frio entrar gelado. o vento frio. Fecha que tá 10 baixo. Isso, exato. Tá 10 baixo. Eu não tô... Isso já foi questão de Enem, tá? Que você tinha uma charge lá, acho que era do Garfield, dizendo isso. Não deixa o frio entrar e tu tinha que explicar por que não era o frio que entrava, era o calor que saía. Olha só. Conteúdo de física. Mas eu tô fazendo ele pra chegar no de linguagens, Não, vai lá, toca a ficha. O que acontece? Linguagens você tem lá, vou chutar aqui. Desculpa, mas não tem graça, cara. Tem. Não tem graça. Deixa eu explicar que tu vai ver mas não que tem graça, cara. Tu falar assim, ó, fecha a janela porque o calor tá saindo. É. Cara, todo mundo vai achar que eu vou me internar. Os caras... Não, mas não tem graça. Desculpa, eu não vou mudar. Não aceito. Pra mim não dá. Eu erro a questão propositalmente por orgulho. Não aceito. Por Justo. Sabe, eu erro consciente, assim, cara. Eu não aceito mudar um... Cara, desculpa, eu não consigo. Não tem problema. Aí o que acontece? Você pega lá a campanha publicitária, que cai pra caramba no Enem. E aí você vê a campanha lá, a campanha é da dengue. Como prevenir contra a dengue. Clássico, básico, assim. E aí você vê, tem um mural, assim, com vários itens de como se prevenir contra a dengue. Não deixa água parada, faz não sei o que e tal. E ele pergunta qual é o objetivo da campanha. E uma alternativa diz assim, listar os meios de se prevenir contra a dengue. Você olha o texto, você diz, é essa. Não é. Porque você tem que saber
que o objetivo de uma campanha nunca é só informar alguma coisa. É mudar um comportamento da população. Então, o objetivo de qualquer campanha contra a dengue é estimular as pessoas a seguirem aqueles itens e não apenas listar. O cara que vai pra prova pensando que é só interpretação, ele lê o texto e diz assim, tá listando. Vou marcar aqui, ó. E ele faz que nem o cara da física que marca que o frio tá entrando porque ele falava isso em casa. O listar eu aceito. Eu concordo e tô aberto Não, vai bater o pé e não vai aceitar. Não vou, cara, não vou. É o frio que tá entrando. Você tá louco? Isso aí, desde pequeno. Mas... Desde pequeno. Você tá louco, cara. Desde pequeno a casinha tinha um furo lá, o cara lá e fecha lá o furo e tá entrando frio lá, ó. Né? Saiu o calor. E me diz uma coisa, o que tu acha dessa prova de linguagens? Qual é a tua opinião particular a respeito dela? Ela é uma prova que pra ti é uma prova bem elaborada, não é? Como é que ela tá evoluindo? Eu sinto que falta conteúdo nela. Eu acho que ela podia ser uma prova do mesmo formato que ela é. Eu acredito que ela cobra habilidades dos alunos mais interessantes do que um vestibular tradicional, por exemplo. Então hoje a gente vai ter um vestibular da UFSC aqui em Floripa que vai perguntar se tal palavra é um advérbio, sim ou não. Ponto. Tipo, tá, e aí? Saber que é um advérbio, né? Eu acho que o Enem consegue ir pra coisas que talvez sejam mais úteis pra futuramente quando você for ler um texto. Só que ela peca em justamente ir tão contra o conhecimento decorado que acaba cobrando muito pouco. Então ela poderia cobrar um pouco mais de gramática, um pouco mais de escolas literárias, tanto que eu e os outros professores, quando cai uma questão de Enem mais conteudista, caiu há 2 anos atrás uma de naturalismo, que, você tinha que conhecer o naturalismo pra marcar. A gente comemora. Caiu essa aqui, ó, do naturalismo. Por que não tem umas 3 dessas todos os anos, entende? São 40, né? Exato. Então, dentro da prova, né? poderia ter isso. Então, se eu pegar hoje, assim, pra mim, qual seria a prova ideal pra avaliar os alunos, seria muito mais um Enem um pouco mais conteudista do que uma prova no padrão dos vestibulares hoje. Até porque agora que eu tô fazendo esse trabalho de investigar provas do Brasil inteiro, tem prova de vestibular mal elaborada por aí, meu velho, que tá louco, não tem condições, cara. Qual que é mais bem elaborada? Mais bem elaborada? Dentro do Hoje eu gosto muito das paulistas. É? Unesp, Fuvest, Unicamp, Unifesp, Famema, Famerp, principalmente as da banca Vunesp, me parecem provas muito que não deixam dúvida quanto ao gabarito. Seguem são bem gramaticais, mas seguem esse padrão. Agora, tem provas assim que eu até comentei com os alunos, tava gravando o vídeo pro YouTube e digo, cara, essa questão aqui passou o NEMAT em Mato Grosso. Desculpa, tem questões ali que elas... É aquilo, ou a minha aula tá toda errada ou a questão tá errada. E não foi nem anulada, assim. E aí os alunos me contando absurdos, do tipo... Eles falaram no edital que ia cair dissertação, o gênero da redação e cobraram carta. Sem estar escrito em lugar nenhum. Quer dizer, mas o concurso pode ser... Não anulado, porque isso prejudicaria todo... Mas pra um aluno, pra um concurso ter algum problema, você tem que ter um público que vá atrás, né? E o que o vestibulando faz? O vestibulando fica quieto. Errei aqui. Vai fazer isso pra um concurseiro do direito, se ele vai aceitar. Faz um concurso do direito mal elaborado, vê se os caras não vão pra cima. Agora, vestibulando olha e diz assim, não, a prova passivo. É assim mesmo, ele é muito né? passivo. Então, os caras cobraram um estilo de redação que não tava no edital. Quer dizer, não dá. Isso aí é inacreditável. É inacreditável. E aí tu vai pra questões assim... Bom, eu tenho que cuidar o exemplo que eu vou dar pra nós não ter problema no podcast, mas eu vou falar por alto, né? Mas, professor, aqui o podcast Tem certeza? É blindado. A prova da estadual do Ceará teve uma questão que depois deu uma função nacional, mas o cara elaborou uma questão que fazia apologia ao nazismo, uma alternativa. E passou. E o gabarito era correto. E aí os alunos, né, enlouqueceram, não adiantou muita coisa. Quando professores foram pra internet criticar, que absurdo essa questão aqui, e a estadual do Ceará foi lá e fez um troço, anulou 9 questões da prova, além daquela, e trocou toda a banca. Mas quer dizer, se os professores famosos de história da internet não tivessem gravado, não ia ter acontecido nada. Os alunos... Porque quando eu falo com os alunos lá de Fortaleza e de outras regiões, dizem assim, na UES isso aí é normal. Sempre tem umas questões bizarras, assim. Então os caras já meio que aceitam. Então quando a gente vai falar desse tipo de padrão de elaboração, o Enem é uma prova que, em linguagens, questão anulada,
Foi uma de 2009 até hoje. Matemática, que tem dado uns problemas ali de questão anulada nos últimos anos, principalmente. Acredito que muito em conta do pré-teste não tá sendo Eles estão com poucas bem questões e uma feito. prova com 45 questões, Isso, né? mas linguagens, não há esse problema, assim, de anulação disso. Tem questões confusas? Tem. Tem questões que eu discordo do gabarito? Tem. Mas são exceções, né? A grande prova, assim, se ela fosse um pouquinho mais conteudista, pra mim era perfeito. Até porque a coisa que não se faz é cravar o gabarito depois da prova. né? Não dá. Não, tem linguagens. Eu faço a prova do Enem todos os anos como aluno, né? E eu falo pra todos os alunos sem medo, assim, 8 provas do Enem como alunos, eu nunca gabaritei a minha área. Nunca gabaritei. A prova de linguagem, se tu vai fazer dentro do tempo, como eu faço, tentando fazer humanas e tentando fazer a redação, ela é quase ingabaritável. Ela ficou 10 anos sem ninguém gabaritar. Agora, no ano passado, 3 pessoas gabaritaram. Mas ela é a prova menos gabaritável de todas por causa dessas questões controversas. Mas são questões que tu consegue justificar com base numa matriz, com base nisso e aquilo, depois tu aprofunda e tem como. Então, o que eu sinto falta dela é isso mesmo, assim, um pouquinho mais de conteúdo. E a capacidade de leitura da nossa população, ela é também uma É, capacidade limitada, né? sim, É, e o nosso aluno padrão é um aluno cada vez menos leitor também, sim. certo? Poderíamos dizer que um aluno minimamente, né? Quando eu digo minimamente, tô falando assim, aquele menino, aquela menina que, cara, vou levar a sério esse negócio. Uhum. Vou levar a sério e vou me aproximar de 800 até bater os 800 pontos. Eu sou capaz de dizer que, claro, a gente sabe que as pontuações de medicina estão muito. Ali é vírgula 23, vírgula 24, né? Isso. 830,25 e assim vai. Então, às vezes você faz uma pontuação incrível e não entrou. Mas se esse menino, essa menina se dedicar em muitas áreas, em muitos cursos, em muitas universidades, ele tem condições de fazer uma prova bem significativa, porque muito desses 5 milhões que vão fazer não vão conseguir sequer ter uma capacidade de interpretação dentro da cobrança do Enem, Sim. né? Então, assim, eu vejo assim, cara, tu quer levar a sério? Tá afim mesmo de buscar tua aprovação? Quer fazer depois um SISU bacana, escolher uma boa universidade, um bom curso? Medicina, todo mundo sabe a realidade. Cara, eu acho que dá. Dá. Porque a gurizada não tá. Claro, a gurizada, toda a gurizada. Não. Mas na média, você não vê assim ninguém falando que tá um termo nosso, né? As ganhas, Aham. né? Abraçando realmente. É só botar um gaúcho do teu lado que começa a vir com os termos Com os todos de termos, lá, é. né, Claro, cara? velho, Jogar tu. truco Ei, às ganhas. Ou as verdas. É 10 baixo, 10 Vamos jogar as ganhas ou as alto, é as verdes? ganhas. Quer jogar as ganhas ou as verdas? Gauchou. Veraneou. Voltou o gaúcho. Nunca veraneou? É. Ah, que isso. Cara, Cara, é aí isso. o que acontece? Se levar a sério dá, bicho. Daqui a pouco a gente põe Porque o mate assim, ó, aqui em cima. eu lembro de um caso de uma Não seria ruim, menina que ela passou antes dessa virada do Enem 2009, o Enem, ele tinha 180 questões no sábado e no domingo, né? Era Uhum. 90 e 90, certo? Era, né? Isso. E aí o que acontece? A federal, a FRJ já tinha adotado o Enem como único processo de ingresso. E ela decidiu, assim, 2 semanas antes, cara. Ela decidiu assim, ó, vou levar a sério. E ela pegou e baixou o Enem provas. de 2007, 6, 5, 4, 3, 5 edições, fez Uhum. 900 questões em 2 semanas e passou. Rapaz. Tá, passou, não, vou levar a sério. E, enfim, Uhum. o que acontece? Se eu. Isso é uma exceção, hein? É uma exceção. Não, tudo bem, mas olha só, que seja uma exceção, mas ela pegou e disse, eu vou levar a sério. Então, Uhum. o que eu quero dizer é que se você pegar e começar a fazer, começar a treinar, começar a executar, começar a criar toda essa rede neural do que é uma interpretação de texto, uma interpretação de charge, uma interpretação de catálogo, de outdoor, de Bansdoor, Sim. enfim, enfim, dos elementos gráficos e textuais que o Enem traz, tem condições. O que acontece é que isso exige interesse, dedicação, empenho, tu tem que pegar e gastar tempo com isso. Querer chegar no Enem lá, enfrentar uma prova de 90 questões e mais a redação no primeiro dia. Cara, se você não tem esse treino antecipado, se não tem repertório, É difícil. Se tu consegue usar da racionalidade que o Lauro nos trouxe, né, no início da nossa conversa, quando ele decidiu o que ele queria fazer e se propôs aquilo e se preparou para aquilo,
é tranquilo pra ti, tu vai lá fazer. Porque se tu usa o teu ensino médio como um grande pré-vestibular e tem uma consciência de que tu pode fazer uma preparação de uma forma tranquila ao longo de 3 anos, você vai gerar muito menos ansiedade lá na hora da prova. O que acontece é que a galera vai, assim, falando de escolas particulares, né? A galera entra no ensino médio no oba-oba, fica na zona de conforto na segunda série, entra no terceirão, beleza, agora eu vou estudar. E às vezes quando deixa, ainda passa o segundo semestre ou lá no 2, faltando 2, 3 meses para estudar para uma prova. Não vai. Não vai. Quanto mais o tempo aperta, maior a ansiedade e aí outros fatores começam a influenciar no resultado. E hoje o fator mental é um fator preponderante. Sim. Usa isso a teu favor. Usa o teu ensino médio de uma forma com parcimônia, com um planejamento bem tranquilo, com tempo para correção, corrigir as tuas deficiências, aprimorar as tuas qualidades, testar métodos variáveis de estudos que tu possa ter um rendimento melhor, fazer provas, conhecer professores, trazer Sim. valor para a tua preparação. Mas, E fazer isso de Rony, uma forma eu tenho um racional. aluno em escola, em algumas escolas que eu atendo, que eles não comparecem ao laboratório de redação, à Na oficina grande de produção, maioria. de produção A textual. maioria. E estão lá, e outra, tá? Não paga parte para isso, tá? Não Uhum. paga, ou seja, você está no meu ensino médio, você tem no primeiro ano, no segundo ano, e geralmente no terceirão aumenta um pouco a quantidade de opções, tá? De laboratório, oficina, cada colégio tem um nome. Produção textual, redação, seja lá. Cara, tem colégio, bicho, que tem professor de redação fantástico. E se nós pegarmos Tá aí um na tua frente. o número de oficinas e que tem ao longo do ano, tá? Nós vamos estar falando de 30 oficinas no mínimo que um colégio vai oferecer. São 40 semanas de aula, tá? Tira ali as primeiras e as últimas, 30. Cara, se o aluno comparecer desde o primeiro ano, imaginando que o colégio dele ofereça desde o primeiro ano, tá? Primeiro, segundo e terceiro, vamos arredondar 100 oficinas de redação que esse menino fez, que essa menina fez, foi lá, teve tema, desenvolveu, o professor corrigiu, etc. E tem aluno que não foi nenhuma. E os dois estão ganhando, né? Tá pago, é só comparecer, é só ir lá e Sim. fazer. Então, quando você agarra a sua aprovação e diz assim, não, eu vou fazer. Imagina você ter 100 aulas de redação, fora a redação que já é dada no período Normal de curricular, aula. né? Sim. Isso aqui é extra, isso aqui é você vem no contraturno porque eu vou te preparar ainda melhor. Então, assim, se o cara quiser, vai, velho. Uhum. Ô, Cal, acho que o nosso amigo aqui quer uma aguinha, Ah, fazendo pode um ser. favor. Obrigado, lindo. Eu topo. Mas, professor, posso pedir uma dica aqui? Pode. Eu posso lhe fazer a seguinte... Bom, vou fazer a pergunta, você não vai saber que Tô pergunta com é, medo, mas vamos lá. né? Mas eu costumo dizer, e se eu tiver errado pode corrigir, aqui Claro. vai ao ar, não vai ter corte e eu mudo depois. Só pra dizer que tu pode usar termos gaúchos também, tá? Não, agora eu não quero mais. Pode ficar livre Eu pra usar. eu sou maguadinho, professor. Ah, entendi. Aí, ó. Leva pro coração. Leva pro coração. Né? Falaram que ressentimento é uma coisa que não é bom de se cultivar, mas assim, ó, eu costumo falar pros meus alunos o seguinte, na semana 1 Enem. Cara, naquela semana ali já não tem mais muito o que tu fazer, Sim. né? Vamos criar uma estratégia desse estilo mais do Rony, né? Como é que é? Parcimônia? Como é que é? Com parcimônia? Isso, parcimônia, mais calma, mais tranquilo. Tranquilidade. Tranquilo e sereno. Sim. Aí eu digo o seguinte, cara, o que tu acha de pegar a quarta-feira e montar leve, tranquilo, 5 modelos de redação? Uhum. Eu peço isso, tá? Eu peço o seguinte, monta 5 modelos de redação, tá? Tranquilo, leve. Não, 5 modelos de redação. Ele não tem que fazer redação em uma hora? Né? 1h30, menos, tá bom. né? Eu não tenho que fazer? Então Sim. pega a quarta-feira e faz 5 modelos, tá? Não, mas isso tu tá fazendo ao longo do... Não, na semana que antecede ali, não, né? ou pega 5 temas de redação já elaborados, Tá. e mentaliza eles. Sim. 5 temas assim, ó, que os caras que são fera pegando... E é óbvio que essa pergunta vai ter antes de terminar o episódio. Tá. Você já até imagina qual é, né? Não sei se eu sei, mas vamos Nem ver. eu faço ideia. Né?
Tá, mas vai. não, outra pergunta, essa aqui você já sabe, já viu. Tá. Então o que eu digo? Cara, monta 5, ou estuda 5, monta modelos mentais de 5 Sim. temas que os especialistas, a turma da redação tá apontando como possíveis temas. A gente sabe que... Vai dar polêmica isso aí, hein? Né? Mas Mas... tu vai me perguntar, eu vou dar a minha resposta. Não, Eu já beleza. sei, eu já tô vendo. Eu vamos já ver. estou vendo Faz essa a tua polêmica pergunta, na é, mesa. não. Não, cara, me ajuda aí. 5 Vai. temas. Modelo pronto de redação. Então, Não, eu não digo modelo... Ué. Não, mas produzido pelo aluno. Pô, ó, Por que não? sim, por aluno. Tá, vamos- mas ele não pode mentalizar uma introdução. Cara, se esse Tá. tema cair, eu posso começar assim assado. vamos deixar claro pra poder trabalhar isso, assim, né? Vou tentar não me estender muito, mas é um assunto que dá pra gente fazer um episódio de podcast Só inteiro disso. sobre isso. Só Tá. pra tu ver o quanto pode ser polêmico, tá? Na verdade, e é uma coisa que eu costumo falar, né? Os alunos brincam assim, professor, tu acha que tu sempre tem razão em tudo. E eu digo, olha, quando eu me posiciono com razão, porque se eu não tenho certeza, eu não falo, né? E essa questão do modelo pronto de redação desses esquemas é algo que nos últimos anos eu fui mudando a minha opinião. Tá. Até certo momento eu era radicalmente contra você ter um modelo pronto de redação e se basear naquilo. Porque eu dizia assim, cara, se cair um tema que essa droga desse modelo não se encaixa, tu tá ferrado. Uhum. Né? Então eu tinha muito receio disso. Tá, o que acontece? Se você pegar hoje as redações nota 1000 do Enem dos últimos, 3 anos, se tu tá ali, não tá estudando pro Enem, como tu falou, tu não é professor de nenhuma área, tu pega todas pra ler. O pessoal brinca, né? A gente tá com medo que a inteligência artificial tome conta, faça o nosso trabalho. É fácil, porque a gente já é tudo robô. Todo mundo faz tudo igual. As redações nota 1000 são todas iguais. E todas, Não- todas elas têm outro sim. Todas têm outro sim, ou algo parecido, ou o mesmo padrão. Assim, ó, é o mesmo padrão. Eu digo pros alunos assim, fazer redação hoje é que nem sei fazer uma trilha aqui em Floripa, mas não é uma trilha que alguém tem que ir com um facão abrindo o mato. Ela já tá toda pavimentada. Uhum. Já tem um caminhozinho de asfalto, assim. É do saquinho. Já fez a trilha Isso, é do saquinho. É a trilha do saquinho. Tá ali, Tu conhece a trilha do pavimentada. Só falta aparecer um Já cara fez? te oferecendo Não, uma cara, aguinha. Tu é do sul da ilha, tu não conhece a trilha do Ah, saquinho. cara. Tu não foi na trilha do saquinho. Não, né? a galera fez agora, esse final de semana, a trilha do Modo Lampião, não quis ir, cara. Desvirtuamos. Ah, velho, eu tô noutra vibe, mas eu... Mas aí, Tá, Tá. vai. o que acontece? Eu era radicalmente contra o modelo frontal e comecei a ver o quê? Cara, algum modelo você tem que ter. Eu posso dar uma dica pra quem tá em casa agora e vai fazer a prova do Enem, ali, domingo. Você tem que... Vou te dar um exemplo que é ótimo. Na redação, na proposta de intervenção, você tem que ter agente, ação, modo, finalidade e um detalhamento. Esses 5 elementos estão contando. Mas agora vem o ponto. O modo é como você faz uma ação, né? Se você pegar as 59 redações nota 1000 de 2023 e você tentar achar uma delas sem um desses 4 termos aqui, ó. Por meio de, por intermédio de, através de ou mediante, marcando o modo. Então, o governo tem que fazer não sei o quê por meio de tal coisa. Por intermédio de tal coisa, através de tal coisa ou mediante tal coisa. Você não encontra nenhuma redação nota 1000 que não tenha um desses 4. Ou seja, já tem a trilha do saquinho ali marcada, é só botar essa palavra lá. Então, isso é uma espécie de modelo. Então, quando tu fala pra mim assim, ó, tu tem que ir com 5 modelos, não. O meu aluno, ele tem que ter um modelo, não um modelo que ele foi no Google e disse assim, modelo de tema pra qualquer redação do Enem. Porque até você decorar aquele troço, a chance de tu te perder é ainda maior. Tá. Mas se tu tiver na tua cabeça um modelo, não importa qual tema do Enem Não. for, E aí? não Vai importa lá. qual tema do Enem for, não interessa o tema, não tô com medo do tema. Eu vou dizer que o governo tem que fazer uma ação em parceria com algum ministério. Qual ministério vai depender do tema, né? Se o tema é da educação, eu vou botar o Ministério da Educação, se for outro, eu boto outro. Aí eu te pergunto assim, se tu inventar um ministério, o que acontece no Enem? Tu botar um ministério que não existe. Não acontece nada, tu não perde ponto. Porque tu só tem que botar um agente, ninguém quer saber se esse agente existe na vida real. Isso não é avaliado no Enem. Então você bota o governo em parceria com o ministério, você diz qual é a ação, você diz por meio do quê, a fim do quê e explica um pouco mais. Essa é uma competência. Ou seja, ela não depende em nada do tema. Então, esse medo que o aluno tem do tema, ele tem que ter o que eu chamo de um esqueleto mental do texto, um esquema mental do texto, para ir aplicar. Se ele não sabe nada de redação, o cara chega pra mim faltando 2 semanas pro Enem e diz assim, professor, nunca fiz uma redação do Enem, não sei nem o que vale.
Eu digo, cara, decora um modelo pronto. Eu não tenho pra te dar, porque eu não trabalho com isso, eu não vendo, mas alguém tem. Sim. Vai atrás do modelo pronto, que é a tua melhor solução. Agora, o cara vai aprender redação e fazer também do zero, sem ter um mínimo esquema de qual é o caminho, vai se ferrar. Porque a redação do Enem é extremamente engessada. Completamente diferente da redação que nós temos hoje no vestibular da UFSC aqui. Que nós temos no vestibular da URGS em Porto Alegre. O vestibular da URGS faz 2 correções do teu texto, uma avaliando só o quanto ele é bom. E como assim, enquanto ele é bom? Como? Uma correção, eles fazem 2 tipos de correção. Uma correção vendo estrutura, gramática, e a outra o quanto ele é criativo, o quanto ele é original, o quanto ele tem argumentos que são realmente bons. O Enem em nenhum momento avalia se o teu argumento é bom, é o quanto ele é desenvolvido. Se a tua proposta de intervenção realmente resolveria o problema, ninguém dá nota pra isso, é o quanto ela tá completa. Então ele é extremamente engessado. E por conta desse engessamento, tu acaba tendo que fazer isso. E aí, pra não fugir da tua pergunta sobre os temas, né? O que eu falo pros alunos? A pior coisa que você pode fazer é tentar adivinhar o tema. E tem uma pira nisso, né? Tem uma pira. Porque no momento que tu tenta adivinhar o tema, tu acaba criando uma construção que é dependente do tema. Cara, eu faço a redação como aluno, eu já vi aluno, no momento que abriu a prova, olhou o tema, saiu chorando. Levantou e saiu chorando. A menina saiu chorando porque ela viu o tema de redação, ela não sabia escrever sobre. Se você tiver uma noção geral da estrutura do texto, é o contrário. Tu tem que não depender do tema. Então, pros meus alunos no meu curso de redação, quando eu vou fazer um tema, eu não tento apostar pra acertar. Eu tento fazer temas desafiadores que eu acho que eles não vão saber escrever. E eu provo pra eles que a nota deles não depende do tema. Fiz agora, com a turma desse semestre. Eu dei um tema dificílimo pra eles. Que eu acho que é um tema, já que tu quer uma aposta de tema, eu vou postar esse tema, tá? Tu queria. Vou te contar o tema que eu dei pra eles. Tá bom. Então... Que era um tema, o Enem geralmente cobra um problema social que acontece no Brasil e que precisa de uma solução, né? Só que ninguém percebe que isso não tá escrito em lugar nenhum, que tem que ser um problema. Ele tem que ser uma questão social. E eu fiz o tema, como aprimorar o sistema de cotas. Ou seja, não é um problema. Eu quero que tu me dê uma proposta de solução pra melhorar algo que já acontece. Eles nunca escreveram sobre isso. Quando eu dei o tema, gritei. Porque o Lauro é louco, porque me deu um tema terrível, ficaram loucos assim e tal. Saiu as notas. Eles foram melhor. Só pra gente corrigir. Saíram loqueando? Loqueando. Saíram loqueando lá. Que tal? Aí, sai as notas. A caminhonete branca cruzou o mata-burro? Gauchou o episódio. Saíram as notas, resumindo, no tema que todo mundo reclamou, eles foram melhor que no tema anterior, que eles acharam fácil. Porque, como o tema era difícil, eles não tinham que pensar muito, eles fizeram o padrão. Deu, mataram a prova. Teve gente tirando 1000, teve gente não sei o quê. Aí eu devolvi o texto. Nossa, achei que eu ia muito mal. Mas por que tu achou que ia muito mal? A tua nota não depende do tema. Então esse medo do tema, a tentativa de aposta do tema, essas coisas fazendo, só pioram. No momento que a gente tá gravando este episódio, por que eu não vou apostar 5 temas? Amanhã sai um vídeo meu no YouTube dizendo, não tente adivinhar o tema do Enem. Bom então demais, isso já é um professor. trabalho que eu faço com os alunos. E aí, professor, a gente tá já com o nosso tempo indo pro... Pena, né? Se empolgamos, né? Passou rápido, cara. Eu me divirto muito. Velho, que pena, passou rápido. Tem que gravar outro, professor. Mas assim... Mas aí, de novo, eu vou lhe dizer que existe a cultura do tema. Sim. Que eu acredito que muitos professores e muitos alunos, inclusive eu, assumo isso, que realmente estava internalizado na minha mente, na minha cabeça, nos meus argumentos, nas minhas estratégias, a questão do tema. Sim. E vou te dizer que não estou sozinho nessa. Sim. Tá? Eu percebo que perde-se talvez um tempo valiosíssimo, tá certo? Valiosíssimo em relação à preparação para as provas de produção textual, não só Enem, mas em outros concursos. Talvez trabalhando tema, e talvez se esqueça esqueça-se, né? Da estratégia. A estrutura da estrutura, né? né? De realmente assim mostrar para não, vamos lá. Vamos. Esquece o tema. Não, professor, quer o tema? Não, calma. O tema agora é importante. Vamos o menos importante. Vamos relembrar dessa técnica aqui, ou enfim, dessa estrutura, ou desse padrão. Vamos olhar aqui, vamos espelhar aqui alguns, como você falou, vamos espelhar aqui alguns termos que apareceram nas redações nota 1000. Vamos ver como o pessoal escreveu, o que
o que vocês notaram, né? De repente fazer o aluno investigar, né? Isso. Não entregar pronto, né? Isso. O que eu preciso que vocês... Eu vou entregar para vocês aqui 54 redações nota 1000, tá aqui. O que elas Tá? têm em comum? O que elas têm em comum? Exato. Próximo encontro nós vamos discutir isso. O aluno que fizer isso, eu digo, se o aluno fizer isso, 50 redações nota 1000, e ele encontrar o que todas têm em comum, sem nunca ter escrito uma redação do Enem, se ele fizer só vendo o que tem em comum Ele em vai todas, saber fazer. ele tira no mínimo 800. É. No mínimo. Não tem como tirar menos. Só dele perceber esse padrão. E aí, cara, eu mando os alunos fazerem isso, né? Aí Calma, eles isso tem que dar um fazem. corte, hein? Eles fazem pela primeira vez e olham e dizem assim, ó. Cara, eu nunca tinha visto isso, cara. Eu nunca tinha lido. Aí eles Porque mandam... não foram treinados com esse modelo mental. Mas isso é fundamental. Porque olha só o modelo mental que eu tava trazendo. Cara, vamos apostar no que os especialistas estão apostando. 5 temas, vamos treinar esses 5 temas E geralmente, vamos com um repertório... E geralmente o tema do Enem foge do que está sendo apostado, né? Ele sempre é um tema que, pra tentar ilustrar assim, nunca é o que mais de grave tá acontecendo no Brasil naquele Ou momento. no mundo. Nunca é um Brasil, tema- né? Geralmente é Brasil, né? Brasil, nunca é um tema amplamente sendo discutido. É sempre aquele tema que tava numa gavetinha ali Não, que tu olha e diz... Qual que E sabe você o que eu- menos... sabe- sabe o que eu acho engraçado também? É que sai a redação do Enem, sai o tema, aí tem um monte de professor e tal que trabalhou em algum momento uma redação de Parecida. algum outro tema que Isso. teve uma relação ali, ele busca aquela relação, Pra mostrar Pá! que acertou. acertamos o tema. É. Qual foi o tema que mais te surpreendeu? Tipo assim, caraca, velho, esse... O tema que mais me surpreendeu foi a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Meu Deus. Que quando ele caiu, ele veio com uma estrutura diferente do que a gente estava acostumado. Era sempre assim, né? Desafios para, caminhos para combater não sei o quê, alternativas para não sei o quê, motivos. E ele veio, pá, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A galera ficou assim, tentando pegar qual era. Eu me lembro que quando caiu o tema, eu comemorei horrores. Assim, eu vi, nossa, esse aqui a galera se ferrou. Quem tentou adivinhar o tema, se ferrou, não tem? Ninguém adivinhou aquele tema. Não. E aí foi pra mim o mais surpreendente, assim. Mas o Enem sempre vem nessa pegada, né? O 2023, ele assustou muito pelo tamanho dele, né? Então era desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí tem um último ponto, que eu sei que nós estamos acabando, que eu preciso falar, sem dúvida, você pode ir. que é assim, ó. Eu vou contar o que aconteceu com a minha mãe. A Cal tá na internet ali, É. olhando coisa pra comprar, ela nem tá percebendo. Ah, então tá bom. Bora. A minha mãe, quando saiu o tema do Enem desse ano, né? Trabalho de cuidado realizado pela mulher, era o tema, né? E aí ela olhou e disse assim, tu viu que legal? Eu vi aqui na reportagem que é o trabalho de cuidado do Enem, né? Esses dias estava dando uma reportagem que como a população brasileira tá envelhecendo, o trabalho de cuidado vai aumentar na questão dos idosos e tal. E eu digo assim, sim, mas não era o trabalho de cuidado realizado para os idosos. Era o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ou seja, o aluno que escrevesse sobre o aumento do trabalho de cuidado porque a população brasileira está envelhecendo tangenciaria o tema. Porque esqueceu que o foco central era a mulher que Exato. cuidava dos... O foco era o trabalho realizado pela mulher. Pela cuidadora. Entendeu? Outra, teve aluno que escreveu e se ferrou na redação sobre questões machistas, sexistas, de que o trabalho realizado pela mulher como um todo é mais mal remunerado e tal do que pelo homem, mas não focou no trabalho de cuidado. Era sobre o trabalho de cuidado. É que ele tinha escrito uma redação parecida no cursinho, então em vez de escrever sobre a que pediram, escreveu sobre a parecida. E é mais um motivo pelo qual eu não tento palpitar tema. Porque se eu acerto o parecido e tu escreve sobre o meu e não sobre o que tá ali, tu te ferra. Uma das aulas que eu dou exclusivas é ler bem o tema, marcar todas as palavras-chave e garantir que você vai escrever sobre aquilo. Sobre exatamente o que eles pediram. E o tema mais gostoso, mais legal, assim. Tipo, cara, esse tema foi bacana. Tema mais gostoso e legal. Eu gostei muito, talvez pela parte que eu gosto de estudar psicologia e tal, do estigma associado às doenças mentais no Brasil. Que foi um tema para você desenvolver sobre o quanto depressão, ansiedade é visto como frescura. Não é visto como doença, não é visto como um problema, né? Então eu gostei bastante porque gosto de estudar essa área, né? Esse acho que foi o tema que eu mais curti. Da minha parte, é isso. Se deixar, eu vou ficar aqui, cara. Tá legal o papo. E eu acho que tem outro convidado chegando aí. Um ping-pong rápido agora, Lauro. Vamos.
Redação. Tá. O que o aluno tem que saber essencialmente em 3 dicas? Porra. Vamos pensar assim. Operadores argumentativos, aqueles termos que tem, quem tá em casa, pega uma redação nota 1000 pra ler, tu vai ver que tem o outro assim, que o Anderson falou, além disso, ademais, portanto, esses termos não podem ser repetidos. Usou uma vez o outro assim, não pode usar de novo, senão isso é descontado. E tem que ter bastante operador argumentativo. Então a simples presença desses operadores argumentativos no texto é a competência 4, já vai dar umas notinhas boas. Segunda dica, proposta de intervenção, a solução no final. Não fica quebrando a cabeça com o quanto a proposta tem que ser boa ou não. Ah, será que isso aqui vai resolver o problema? Eu digo, ninguém vai olhar a tua redação pra resolver o problema de verdade. Vai ser pra ser avaliada. Conta se elas têm os 5 elementos base. Agora, eles poderiam aproveitar, desculpa aqui, perdão. É por isso que eu digo, eu Poderia. tenho que terminar. Eles poderiam aproveitar as intervenções dos alunos e Não. usar elas verdadeiramente, né? Mas ninguém vai nem ler, porque ela é... Não, mas poderia, né? Porque deve poderia. ser coisa Vai incrível, que ele né? coloca que o ar frio tá entrando. Mas tu sabe que tem cara, esse negócio aluno... do frio já Tem aluno que fica um tempão tentando pensar numa solução que realmente resolve o problema, né? Eu digo, gente, se eles botaram como tema de redação, é que nem eles sabem resolver. Não é tu que vai resolver o problema. Mas deve É ser os coisas, 5 mas elementos. devem ser coisas incríveis, né? Que o Nossa. governo poderia aproveitar e dizer, Mas tem de tudo ali. É. Segunda dica. Terceira dica. Depois que escreveu o rascunho, perde um tempinho. Eu sei que a prova é corrida, que tem mais 90 questões pra fazer, mas perde um tempinho olhando a gramática. Porque assim, ó, se tu errar umas vírgula que tu não sabe colocar, beleza. Mas tem aluno que vai escrever o verbo influencia, a tal decisão do governo influencia e mete o acento no E de influência. Na pressa. Ele sabe que influência tem acento e influencia não tem. Só que ele meteu o acento ali na pressa. Então, se tu, com carinho, olhar a gramática toda antes de passar limpo, tu já ganha uns 40 pontos só nisso. Essa seria a minha terceira dica pra ter calma nessa hora. Sei que tem que ter pressa na prova, mas nessa hora precisa ter calma. Agora, uma única dica de interpretação que o aluno pode usar em qualquer prova do Enem. Em qualquer prova do Enem, a parte mais importante da prova é sempre o enunciado. Então, uma coisa que vai acontecer muito, que tem a ver com a interpretação, é você ficar em dúvida entre duas. E aí os alunos já dizem, sempre que eu fico em dúvida entre duas, eu marco a errada. Por quê? Porque você fica em dúvida entre duas e tenta voltar no texto, pra ver qual que tá em mais destaque no texto. Qual que tá sendo mais falada no texto. Não volta no texto, volta no enunciado. Qual é a alternativa dessas duas que melhor responde o enunciado? Que mais tem a ver com o direcionamento que eles estão dando na pergunta? Geralmente é ela a resposta. Fechou. Eu queria ter muito mais tempo para poder conversar e dar risada aqui com vocês dois. Mas foi muito legal esse episódio. Obrigado, Lauro, por ter Que isso, eu que aceitado agradeço. esse convite. Foi uma honra para nós. Obrigado, Anderson, por Pra fazer mim. eu aprender hoje diversas gírias gauchescas. não, foram poucas. Mas que tal? Foram poucas. foi devagar. O foi 10 devagar. baixo, 10 alto, esse aí eu vou levar. Mas sabe que ali no sul da ilha, o açougue que eu compro a carne, né? Da semana, sempre tem uma resenha na hora de comprar carne. Na Porque Pequeno Príncipe, lá Não, no Rodrigues, ali no Rio Tavares. Só Uhum. compra ali, cara. São 2 gaúchos que me atendem. Um é Tá. gremista e outro é colorado. E embora eu goste mais do colorado, mas eu me dou bem com os dois. Cara, é uma resenha. Primeiro a gente fica ali um tempo só nas resenhas e comentando os jogos da semana. Mas, cara, é impressionante como a gente se entende. Porque eu chego e aí pergunto, né? Um é gremista do colorado. E aí, gremista, como é que tá? Quem vem me entender? As gremistas do colorado, aquela coisa toda. Como é que tá a carne? Tá buenacha ou não tá? Ah, tio louco, mas tá Buenacha. que tá. E aí eu falo assim, ó, então me vê um quilo alto aí do guisado. E aí, de primeira ou de segunda? Tem que explicar Né? o que é guisado, porque Né? o pessoal pensa que Guisado. guisado E é aí, outra coisa. Quando eu peço um quilo alto de guisado, eu não preciso ficar explicando. Sim. Vem aquele, né? A carne moída. E vem Carne lá moída. 1,1 kg, 1,2 kg e tudo mais. Então, é impressionante, assim, porque... E é assim, cara, a conversa Sim. é assim. E, que boizinho novo e tal, pô. E os caras são parceiraço, né? Essa picanha tu não leva, não. Tu era cliente lá, Lauro? Não, esse aí não, esse aí eu não O ia. Lauro era do Campeche, Não, morava no era, Campeche. né? Eu Mas ia no não, da Pequeno Príncipe. Não, mas, cara, tu quer ver uma costela pra comprar?
É a costela do Rodrigues lá do Agora nós desandamos de vez o Não, episódio, cara, né? é sério, a costela... Dica de açougue pra você Não, comprar cara. carne no Rio Tavares, em Floripa. Não, então, a Agora costela lá desandou. lá do Morro das Pedras, lá do Hiperbom. Tem o Hiperbom, é do Nós Rodrigues... voltamos num próximo episódio, Não, nosso calma podcast de aí, cara. educação. É que deixa eu explicar, vai que alguém disso daí ele pode aproveitar. É o seguinte, sabe o que os caras fazem? Não vão Vai. acreditar. Cara, não chega a costela ainda congelada e eles não serram a costela em 3 ou 4 pedaços na serra. Rapaz. Ela fica fininha, quase um filezinho. É tipo comer filé de costela, já pensou? Ó. A costela que tu compra em qualquer açougue, ela vai ter um padrão de menos que um braço, certo? Mais ou menos assim a tira. Então eles cortam em 3 ou 4. Atento aí, galera. Tá. Enem Você que 2024. vai fazer o Enem, É, atenção. Aí o que ocorre? Imaginou se cai uma Cara, questão disso? Aham. Já pensou? Ah, daí vai estourar aí 1 milhão de... Cara, aí o que acontece? Tu faz Porque daí não tem aquele negócio assim, a costela tá dura, a costela... Entendi. Cara, tu faz aquele negócio na brasa certinha. Cara, pensa, velho, no que é. Ele tá salivando aqui. Tá vendo eu onde vou- é que eu vou te colocar? Aham, ele tá aqui, ó. Eu vou mandar uma foto pra vocês vão ver. Tá. Galera, muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela participação no podcast. Valeu, obrigado. Obrigado à nossa produção. Obrigado Nossa presença VIP. à nossa presença VIP. Nosso querido Julinho que tá ali com a gente. Isso. Obrigado você que escutou todas essas histórias até agora. Espero que vocês tenham pego alguma informação útil, né? A respeito do Enem e também de costelas. E de expressões gaúchas. E de expressões gaúchas. Não... Palavras finais, Lauro, pra ti, se despedir, fazer a divulgação do teu trabalho. Cara, quero agradecer muito o convite, adorei o papo, nem vi o tempo passar, agora vi o tempo que passou ali, a gente se empolgou conversando bastante. Quero desejar pra quem tá ouvindo, né, espero que você que vai fazer a prova do Enem tenha descontraído um pouco, é uma das ideias do papo também, acho que é importante a pessoa descontrair antes de fazer a prova, que faça uma boa prova, que todo mundo que tá ouvindo tenha entendido um pouco mais sobre como funciona o Enem. E esse é um dos meus trabalhos, né? O Lauro Interpreta Enem, pra você que quiser me seguir nas redes sociais aí, é @LauroInterpretaEnem. Você vai encontrar também YouTube e tudo. Quando eu criei este Interpreta Enem, é justamente não com a intenção de dar aulas de interpretação pro Enem. É de interpretar como o Enem funciona. Então, muito do que a gente falou aqui é a tentativa do trabalho que eu faço nas redes sociais. Se alguém quiser conhecer mais sobre como funciona, tenho vários pais de alunos que me acompanham também e dizem, tô aprendendo muito aqui contigo para ajudar o aluno ali que tá fazendo. Vai ser um prazer, eu vou adorar. Que bom. Anderson. Bom demais, cara. Aprendi muito. Vou até ajustar algumas estratégias aí pra fazer uma entrega melhor aí também, né? Porque realmente dicas fantásticas. Professor, eu já ouvi falar do seu trabalho, fiquei mais encantado ainda, desejo muito sucesso. Agradeço. A gente sabe que já é um sucesso o seu trabalho. E fica muito claro que quando a gente coloca o coração, amor, né? A coisa acontece e isso... A gente tá, inclusive, seguindo seus passos, tá? Mas, Você é uma inspiração pra gente, né? que Em legal. relação à coragem, ousadia, tem que vir mesmo, né? Quando, às vezes, eu falo isso pra algumas pessoas, quando às vezes acontece um imprevisto, né? A gente tá toda hora na estrada, né? Quanta estrada você pegou? E a gente tá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Que nem vindo ontem, né? De Tubarão, aquela chuva terrível. Quando eu ouvi um barulho, cara, mas assim, ó, pensa no barulho, assim, ó, eu achei que tinha dado um tiro no meu para-brisa, assim, né? Aquela pedra de caminhão que todo mundo já pegou, né? E eu sou Sim. campeão de pegar, né? Todos os meus carros já pegaram, esse ainda não tinha pego. E aí e já tem até estratégia, posso falar a estratégia rapidinho? Estratégia de quando bate a pedra no para-brisa. Mais um aprendizado Mais pro um episódio de aprendizado. hoje, O que anota aí. acontece? Ele começa a fazer um caminho igual uma gota d'água. Não sei se vocês já viram. Não, é um troço surreal, é lento assim, ó. Parece uma gota d'água caindo, é o vidro se abrindo. Você põe o dedo, aí você interrompe a área e ele ele tá vai deixando. trincar. Exatamente. Gente. Aham. Aí, pô, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu procurei se a trinca tava correndo pra tentar salvar ali alguma coisa, né? Mas aí, por que eu tô dizendo isso? Porque Vai cair na prova de física isso aí no próximo domingo do Enem, não? que é, rapaz? Já pensa os caras. Mas assim, o que eu digo? Essas coisas só acontecem com quem tá na rua, velho. Justo. Quem tá trabalhando, quem tá lutando, quem tá no trecho, quem tá na rota, entende? Então, acontece com a gente. Então, por isso que eu digo que é uma inspiração. Porque Certo. a gente vê o cara indo e diz assim, cara, que legal, dá. O cara é bom, o cara inspirou, vamos, né? Então, eu gostaria que você soubesse,
porque a gente já fala de você há algum tempo, né, Cal? Legal. E tem sido uma inspiração e a gente admira o seu trabalho e deseja sucesso sempre. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Lauro, mais feliz estou eu, porque aproximo 2 amigos, né? Sim. E o podcast serve para isso, pra gente aproximar amigos também. Com certeza. E fico feliz das tuas decisões, dos teus novos objetivos, dos seus trabalhos, do teu alcance. E desejo sucesso também. As portas e a cadeira aqui do nosso podcast está sempre disponível. Sempre Coisa boa. que você puder, por favor, venha. Vai ser um prazer bater novos papos contigo. Certo. E te desejo toda a felicidade, cara. Tamo junto. Com toda a sinceridade possível. Seja feliz. Busque a tua felicidade, porque se tu é feliz, tu vai fazer tudo com muito mais facilidade, né? E a gente vê o quanto é fácil para ti falar de Enem, o quanto é fácil para ti falar da tua área, o quanto é fácil para ti falar de educação. Show de bola. Para encerrar, só falta uma coisa. É. Um abraço do tamanho do Rio Grande. Você tá brincando, hein? Sim, aí. Que Muito tal? obrigado, muito obrigado. Para você que é do Rio Grande do Sul e também de qualquer lugar, inscreva-se no nosso canal. Nosso podcast trata de temas relacionados à educação. Hoje nós trouxemos aqui o professor Lauro. Foi um prazer recebê-lo. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhadinha nos nossos outros episódios. Falamos sobre diversos assuntos. Assina, inscreva-se, acompanhe nas redes sociais, no Spotify e saiba do que estar por vir aí, porque temos muitos convidados também muito legais, com muitas novas entrevistas. Um abraço, tudo de bom.